Oi, gente, bem-vindos ao Poitim. E hoje, esse mês é um mês muito especial. Nós tivemos o Dia dos Namorados. E, infelizmente, a gente não vai poder fazer suspense dos convidados que já estão aqui, que é a Tati e o Militão, que são os novos, líderes do Namorados com Propósito. E esse é um assunto que mexe muito com a galera. Mas Com certeza. antes, vamos dar o espaço para vocês se apresentarem. Pode falar um pouquinho sobre vocês e aí a gente começa a conversar. Fala pessoal, tudo bem? Sou o Jonatas Militão, casado já há 3 anos com essa belezura, essa mulher linda, que é minha esposa, Tatiana. Agora também, fazendo parte da liderança do Namorados com Propósito, mas o pessoal já me conhece por ser baterista mesmo. Então acho que essa questão de ser líder, isso aí vamos começar agora a construir, mas estamos aí para conversar, trocar ideia, tirar as dúvidas, enfim, muita coisa vai acontecer hoje. Sim. Então, gente, oi, prazer estar aqui. Tenho certeza que vai ser um bate-papo assim, muito tranquilo, muito leve, e a gente vai aprender muito junto, que esse é o propósito também, né? Não só passar, mas também aprender entre a gente. E um prazer estar aqui. Ah, muito bom. E agora vamos entrar no assunto que é muito pertinente ao mês que a gente tá, o mês de junho, o mês do Dia dos Namorados, que mexe muito com muita gente, principalmente adolescente. Querendo ou não, tem aquela coisinha, às vezes lê muito livro, assistir muito filme, tem aquela esperança, aquela coisa assim do encanto. E pros solteiros, que mexe bastante. E pra vocês, como é que foi? Vocês passaram por uma, assim, ficava carente nessa época? Tinha alguma coisa? Eu acho que sim, todo mundo passa, né, por um período assim. Hoje não, sempre foi muito vendido que tá todo mundo procurando alguém para completar, e é uma ideia muito errada, né? Vende-se que tá todo mundo pela metade procurando alguém para fazer você feliz, para se sentir completo. E acaba que isso pressiona mais ainda, né? Porque a pessoa que não tá namorando, ela fica, nossa, mas meu círculo de amigos tá namorando, eu tenho ali as pessoas que eu converso na escola, na faculdade, no trabalho, e eu não tô vivendo aquilo ainda. Então, assim, rola uma preocupação, rola cobrança, festinha de familiar. E aí, já tô namorando, sempre tem um tio, né? Só que não é, né, a ideia, né? Não deveria ser essa pressão toda para encontrar alguém como se fosse a coisa mais importante da vida. Vai falando. Então, assim, eu acho que acaba pressionando quando a pessoa não está namorando, porque você fica aquela, eu preciso namorar. E às vezes acontece de você entrar num namoro por motivos errados, simplesmente porque você cedeu à pressão. Então, assim, pra mim, né, falando particularmente, eu tive um período assim também. Teve um período que eu desisti, que eu falei que eu não ia mais namorar, que eu falei, não, gente, não dá pra mim, já sofri aquela fase, né, que você acha que, não, gosto de uma pessoa e não dá certo, aí teve um período que eu fiquei assim, foi até o período que a gente começou a conversar, né, mas assim, não com esse intuito, a gente construiu, assim, uma amizade bem legal, antes mesmo de pensar em ser um casal, então a gente conversava muito sobre muitas coisas, esse era um dos temas, mas eu também tive, assim, um período de que eu achava que ia acontecer com todo mundo, menos comigo. Pra mim, foi uma coisa assim muito complicada. A minha vida de solteiro, eu sempre quis ter um relacionamento, desde adolescente. Eu queria namorar, eu queria ter, sabe, um relacionamento em Deus. Então, assim, eu via a galera da minha idade, tipo 14, 15 anos, começando a namorar, começando a sua vida, aquela coisa, né? Na nossa época tinha muito disso do BV, sabe? Você é BV ou você não é? Uma cobrança. Tinha aquela zoação, e se você não fosse, beleza, mas se você fosse BV, aquela zoação toda e tal. E com o tempo passando, a gente via as pessoas entrando em relacionamento, saindo de relacionamento, o que era ruim também. Mas quando eu via ali, o pessoal namorava com alguém, daqui a pouco terminava, aí daqui a pouco uma outra pessoa tá namorando, eu ficava assim, e eu? Você fica, gente, como é que esse povo é tão rápido? E a gente admirava, né, como se fosse uma coisa legal, positiva, você sair, né? Entrar em relacionamento, assim, isso vai causando feridas que poderiam ser uma evitadas banalização, né? se você tivesse esperado. E quando fiquei minha adolescência toda nessa, né? E
e o inimigo é muito sujo, porque ele já vem com palavras sobre você, de que você não é uma pessoa bonita, de que você não é uma pessoa, você é uma pessoa que vai ficar solteira a vida toda, que não tem ninguém pra você, que Deus ele não se esqueceu de você nesse sentido, parece que te abençoa em todas as áreas da vida, todas, nos seus estudos, na sua faculdade, no seu curso, em tudo você vai bem, mas quando fala de sentimento, parece que Deus é aquele que esquece, ele ignora os seus sentimentos. E a adolescência, né, a juventude, é uma fase que a gente está naquela necessidade de ter alguém. Não somente para namoro, mas ter amizades. Então você quer ter uma pessoa do lado, você quer ter uma companhia, você quer ter um amigo, você quer ter alguém para poder compartilhar a vida. E quando você vê as pessoas do seu ciclo se relacionando com outras aí já na forma de namorar, né, a ideia absurda que é o ficar, né, que hoje tem muito. Infelizmente, né, ainda é uma coisa que existe, para mim parece que é uma coisa da minha época, de 10 anos atrás, mas não, é uma coisa que ainda existe e é horrível. Mas quando as pessoas, eu via que negócio, um tá ficando com fulano, tá ficando com esse canto, tá namorando com um, tá namorando com outro, eu ficava assim, e eu? Sabe? Quando é que vai ser minha vez? Aí a gente ia pro joelho, né? Senhor, por favor. meu Deus e meu Pai, você sabe que eu quero muito uma namorada, meu Deus, você sabe que eu quero muito me relacionar, você sabe muito que eu quero, sabe, ter uma mulher de Deus na minha vida, Senhor, apressa-te, aí vai no Salmo 70, apressa-te, ó Senhor, Senhor, não se esqueça de mim. E aí quando você vai orando, vai entregando sua vida de sentimento a Deus, parece que, tipo, Deus se esqueceu, parece que ele não tá ouvindo a sua oração. E na verdade, Deus é um Deus de cuidado. Então, assim, ele tá ouvindo a sua oração. Ele tá ouvindo quando você pede a Deus um namoro que seja santo, que seja consagrado a Deus, que seja uma pessoa bacana, uma pessoa de Deus. Ele tá ouvindo. Só que Deus na sua perfeição, Deus na sua onisciência, que enxerga o que vai acontecer amanhã, ele não permite que você entre num relacionamento. Pode falar. Não, pode ter. E esse é o erro de muita gente. As pessoas, elas acham que está no momento, na hora certa de namorar, na hora certa de se relacionar. Vou dar um exemplo. Essa semana, eu estava conversando com um jovem, e eu falei para ele, ó, vai ter o podcast e eu vou abordar, vou falar do que está acontecendo com você. Só não vou dar nome. E eu conversando com esse jovem e ele falando, eu tô fazendo academia, eu tô fazendo esporte, aquilo outro. Aí eu falei, beleza, mas tá fazendo isso pra quê? Pra pegar as meninas, pra namorar. Porque eu quero namorar. Eu quero estar bem apresentável para as meninas. E tinha um outro amigo dele também do lado, eu falei, essa sua motivação tá errada, cara. Não é essa a sua motivação, não tem que ser essa. Você tem que pensar em saúde, você tem que pensar em bem-estar. Não, é porque a questão é mais... Quero shape. Exatamente, quero estar em forma, mas também eu quero ter uma namorada. É pra isso, pra me apresentar diante das meninas de forma bacana. E aí eu comecei a conversar com ele sobre o propósito errado. A questão... Motivação errada, a motivação errada. Ele tá entrando na academia, não tá pensando na sua saúde, de repente tá o cara ali, né, se exercitando e tal, mas comendo um monte de porcaria, se alimentando muito mal, porque o importante para ele é a carcaça, é como ele vai se apresentar para as meninas. E ali eu conversei com ele, e assim, ele depois começou assim, dar aquele migué. Não, eu sei que também é essa questão espiritual, essa saúde, isso aqui, isso aqui, outro, e tal, mas... Eu aprendi que quando você revela de uma vez por todas qual é o seu propósito, por mais que a pessoa ali depois vai te ensinar com amor, com educação, você pode tentar até te conversar. Não era por isso, era por outra coisa. Aquilo. Mas o foco, ele já disse, ele já foi enfático. É pelas meninas, é porque eu quero que as meninas me vejam como alguém bonito, musculoso, um cara forte, um cara apresentável. Sim. Depois jogou um papo de profissão também, porque quer ser ator, modelo, sei o quê e tal. Mas eu pude explicar a ele naquele momento de que ele precisa usar o fato de ser solteiro, de estar nesse momento, para pensar nas coisas sobre ele, mas não pensar nos outros. Pensar em si mesmo. Pensar na sua saúde, no seu bem-estar, no seu futuro. Sim. Né? Num curso, numa faculdade, eu quero me preparar para isso, eu quero
fazer isso aqui com um outro propósito, entendeu? Aham. E uma. Aí abre várias janelas pra gente falar. Sim. Mas uma coisa que eu percebo muito, eu tava até assistindo um vídeo aleatório de uma menina falando, ela tem um canal que ela fala sobre vários assuntos que vem na cabeça dela, ela vai discutindo sobre assim. E aí ela tava falando o quanto que às vezes, principalmente nessa fase de jovem, adolescente, sobre essa questão de ficar com várias pessoas, de começar namoro e terminar namoro, às vezes, principalmente como nessa fase, né, a gente é muito propício a ser meio que viciado no sentir. Às vezes você não tá gostando da pessoa, mas você gosta daquela sensação, daquele sentimento. Tem muita gente também que fala sobre, por exemplo, o casal ioiô, que termina e volta, termina e volta. Na verdade, pra eles a graça é aquele sentimento de tá tudo muito bom, daqui a pouco tá tudo muito ruim. Aquela montanha-russa, né? Sim, aquilo acaba viciando os hormônios mesmo de ter aquela variação. E muitas vezes os adolescentes estão se prendendo nisso, nessa de que os amigos botam pressão de tem que ficar com um, tem que ficar com o outro, tem que conquistar. E daqui a pouco já conquistei, então acabou a graça, vou pro próximo. Isso vai criando um contexto muito ruim até pra quando realmente vier alguém. Porque eu já vi pessoas falando que depois, quando tinha um relacionamento saudável, achava que, tipo assim, ai, cansei, porque tava tão acostumada a ter essa coisa da insegurança e do tudo muito intenso, que quando tem uma coisa como deveria ser, não consegue mais. Isso é muito triste. Eu vi uma menina falando no TikTok sobre isso. Na verdade, era uma psicóloga respondendo, né? Sim. Assim, não expôs a pessoa, mas falava exatamente sobre isso. Sobre essa ideia que é vendida do relacionamento, que é um frio na barriga, que é uma ansiedade, e não é isso. E é exatamente o que você falou. Quando a pessoa tem a oportunidade de estar num relacionamento que é saudável, que é legal, que tem o respeito ali, a responsabilidade afetiva, né? Que hoje fala-se muito, mas a gente vê pouco na prática, a pessoa fica meio perdida. Porque foi vendida pra ela uma ideia que tem que ser aquela montanha russa, aquela coisa, e não é isso, né? As pessoas hoje, elas estão querendo, nesse sentido que você falou, do relacionamento de ida, de volta, como se relacionamento fosse uma aventura. Quando, na verdade, é uma construção. É totalmente diferente. Sabe, o relacionamento é você construir algo com alguém todos os dias. Você constrói intimidade, você constrói confiança, você constrói lealdade, você constrói fidelidade. Você vai construindo essas coisas ao longo do tempo. Então, assim, uma pessoa como essa que você citou, daqui a um tempo, quando ela entrar num relacionamento, ela vai estar muito mais ligada à aventura que ela viveu do que a ideia de construir algo com alguém. E essa visão deturpada, né, de relacionamento que essa pessoa tem vai levar ela numa destruição no seu psicológico absurda. Então, assim, pessoas que podem estar assistindo agora esse podcast, pode estar aí, né, conectado e tudo mais, essas pessoas precisam entender que relacionamentos como esses não fazem bem, primeiro, para a pessoa. Às vezes o cara deve estar pensando ali, a menina deve estar pensando que, não, eu quero ter essa aventura porque eu quero provocar algo no sentimento de alguém. A questão da defraudação, né? Isso, entra muito nisso. Da defraudação emocional, de você brincar com o sentimento da pessoa, de você ser o dono dela. O dono dela. E por ser o dono dela, você faz o que você quiser. Você pode começar um namoro, daqui a pouco termina, daqui a pouco, não, vamos ficar aqui nessa linha aqui, vamos dar um tempo para ver se é isso mesmo, daqui a pouco volta. E nessa inconstância, acaba que a pessoa, ela perde tempo. Ela perde tempo, o seu tempo, ela perde o tempo da outra pessoa, porque imagina, eu poderia estar nesse momento prejudicando uma menina que Deus talvez poderia estar preparando ela para uma outra pessoa. Então, assim, sabe, essa coisa do você brincar com o sentimento de alguém. E a gente estava até falando numa reunião do Namorados com Propósito, acho que foi a primeira, não lembro, ou foi numa conversa com alguém, que assim, Deus não brinca com os nossos sentimentos. Deus não brinca com as nossas emoções. Aí vamos voltar ao que a gente estava falando antes, sobre essa questão do Deus não me ouve, Deus quando eu falo, ele não me escuta. Não, ele te escuta. Ele está te ouvindo.
Ah, mas não aconteceu, então ele tá brincando com os meus sentimentos. Não. Deus é aquele que guarda os seus sentimentos. Porque você entrar num relacionamento de defraudação emocional, entrar num relacionamento onde você machuca a pessoa, isso te traz dano. Isso te traz dano. Então, assim, eu creio num Deus que preserva os nossos sentimentos por amor a nós. Por amor às nossas vidas. Imagina Deus olhando assim, olha, eu sei que você quer namorar agora, você tá com 16, 15, 14, a idade que for, você tá querendo namorar. Mas eu não quero porque eu estou preservando o teu coração. Te poupando de muitos sofrimentos, te poupando de muitos choros, te poupando de muitas mágoas, te poupando de muitos ressentimentos. Então, assim, eu acredito num Deus que preza muito pelos nossos sentimentos. Ele não vai brincar, ele não é Deus de brincadeira, mas é um Deus de cuidado. Sim. E sobre essa questão da defraudação, eu tava assistindo um podcast essa semana até. Ela falando sobre a autodefraudação. Principalmente nesse momento que às vezes o pessoal tá solteiro, dia de namorados, tal. Sim. E ela tava falando como às vezes você pode se autodefraudar com coisas que às vezes não quer dizer nada. Às vezes uma pessoa deu uma boa noite, foi educado, é só seu Agora amigo. Agora viu meu status, curtiu meu status. Às vezes a pessoa não tá sendo mais do que educada. Sim. Tá agindo normalmente e você já começa a criar coisas. E isso também é negativo. E ela falando, eu fui vendo, tipo, caramba, nunca tinha parado pra pensar nisso. Porque justamente sobre isso. Nosso Deus é um Deus de verdade. Quando você tá alimentando coisas na sua cabeça que não são reais, que não estão acontecendo de fato, você tá levando a sua mente a viver uma mentira. E você está se defraudando. Sim. Porque você tá se levando a um lugar que ninguém te levou, ninguém falou, ninguém te prometeu nada. E isso também é prejudicial e muitas vezes é visto como algo que, não, isso é tranquilo, né? Temos amigos que dão uma moral também pro outro amigo. Eu lembro, acho que quem tá em casa vai lembrar do episódio de Todo Mundo Odeia o Chris, que essa série todo mundo já assistiu, né? Cara, ela tá tão na sua. Exatamente. Cara, ela tá tão na sua. Aí, oi, Chris. Aí o cara, ela tá tão na sua. Sabe? É um tipo de defraudação que às vezes os amigos provocam no outro. E tipo, ninguém tá percebendo isso, mas isso cria uma esperança na pessoa que não existe. Não tem nada a ver. Não, e principalmente a menina, né, que é muito do ouvir, assim, né? E o que você tava falando, a pessoa já tá no estágio de, tipo, tô super carente, dia dos namorados, entra todo esse contexto que a gente tá falando, aí a pessoa vai curtir minha foto. Ai, não curtiu minha foto, então já tem alguma coisa aqui, a pessoa te cumprimentou. Então, assim, não é nada, só que você já tá tão ali, é igual aquela comparação que é muito velha, mas a gente sempre entende quando você vai, tipo, você tá com muita fome e você vai no mercado. Você não vai selecionar, ver, procurar. Não, você tá com fome. Qualquer coisa que trouxer ali pra você só quer matar sua fome. E é exatamente isso que acontece também sentimentalmente. Porque você tá tão ali na falta de algo, de um afeto, de uma palavra, de um carinho, que qualquer coisa, às vezes, não é nada. A pessoa só foi gentil e você já, nossa, tô apaixonada, tô apaixonado. Menina que é mais assim, porque pelo ouvir, né? Sim. Fala um elogio e tal. Caramba, ninguém nunca me disse isso. E você já entra naquela de que constrói toda uma situação, já tá pensando já no vestido de noiva e o cara só te cumprimentou. Sim. Então, assim, e quando Deus é muito, muito específico na sua palavra, quando ele fala, guarda o seu coração. Então, assim, é algo precioso. Não é qualquer coisa, a gente já se balança, já entrega o coração, já tá dizendo que ama, já tá planejando. Não, calma. Tipo assim, se a Bíblia falou pra guardar, então é porque tem muito sentido nisso. E às vezes a gente não se percebe nessas coisas pequenas, né? Sim. E aí você acaba se colocando numa posição muito vulnerável, né? Foi exatamente o que você falou. Porque é isso, qualquer um que fizer qualquer coisa, você vai estar ali. E aí as marcas vão ficando, não tem pra onde fugir. Passa um, passa outro. Quando o relacionamento ele não tá baseado naquilo que Deus direciona, né, para as nossas vidas, a pessoa que for entrar, quando você pensa que é bênção para sua vida, acaba se tornando uma certa maldição. Porque ela vai te trazer traumas, ela vai te trazer algumas decepções, e isso vai criar em você marcas que poderiam ser evitadas se você esperasse no Senhor, se você ouvisse muito bem a voz de Deus, se você esperasse o tempo certo de se relacionar. E a nossa luta aqui, eu creio que é de vocês agora também, é mostrar como a banalização desse assunto de relacionamento, de ficar, não é saudável e não deve ser assim, porque hoje em dia é isso. Se você pegar
livros, filmes, Uhum. a internet, tudo é muito. Tem uma fantasia muito grande, tem essa questão toda, um incentivo Sim. muito grande. A banalização de ficar, você vê, fulano ficou com ciclano, às vezes até famosos e tal. E acaba se tornando algo muito supérfluo, muito superficial, muito Uhum. banal. E não é, nós acreditamos em um Deus que é um Deus de família, ele tem propósitos. Então, quando a gente se coloca nessa posição de estar vivendo essas coisas que são tão rasas, não vai acrescentar Não nada. vai. A gente só vai se colocando nessa posição de ir realmente contra os princípios e valores que o próprio Deus definiu de como deveria ser, né? E o problema é que, assim, o que que a pressa faz com a gente? A gente, às vezes, cai numa que, assim, Deus... A gente esquece que Deus é o Deus da família. Tipo assim, a família não é um projeto meu, não é um projeto de Jonas, não é um projeto seu, é um projeto de Deus. Então, assim, ele é o maior interessado. Só que, às vezes, a pressa faz a gente achar que Deus é Deus para me salvar, mudar minha eternidade, salvar minha família, me dar um emprego bom, mas Deus não é Deus poderoso o suficiente para me dar uma família, para me dar um relacionamento. Então, assim, a pressa faz você esquecer disso. Ele é o maior interessado em te ver feliz nessa área, como em todas. Só que, às vezes, ele é tomado pela pressa, pela carência, a gente esquece. Só que, assim, no tempo certo, ele vai cuidar dessa área que é interesse dele também, de ter famílias, assim, saudáveis, que glorifiquem o nome dele. Então, assim, no tempo, as coisas vão se encaminhar. Assim, eu acho que o pessoal que tá assistindo agora se sinta-se privilegiado em ter pessoas hoje falando sobre isso, porque assim, nós somos o exemplo disso, porque quebramos muito a nossa cabeça em relacionamentos que, assim, Perda de não, tempo, né? perda de tempo total. Eu fui muito uma pessoa do amor platônico. Eu sempre fui essa pessoa do amor platônico, aquele amor não correspondido. Então, assim, eu gostava de uma menina, mas eu não sabia como chegar. Eu não sabia como falar. Eu não sabia. Hoje, né? Eu tenho que confessar que eu, criança, assim, pré-adolescente, mas eu era da autodefraudação. Ficava, Aham. não queria chegar a fazer nada, não conversava nem nada, mas qualquer coisinha eu já tava no começo, meu Deus. Não, as meninas têm muito isso, né? Eu também fui numa É, fase bem assim, qualquer coisinha. Ai, meu Deus, tô apaixonada. não sei o quê. eu demorava uma semana, acabou, era Passava. isso. Eu não, eu tinha as meninas na minha cabeça, via, tipo, de tudo da igreja, né? Eu fui nascido e criado na igreja e tal, então assim, você conhecia uma menina, pô, menina bonita. Aí eu sonhava com ela, imaginava minha vida com ela, meu Eu Deus. tava casado, você Já tá com tava entrando nessa filho. casado, É. exatamente. Casado com ela. Ai, meu Deus, eu vou ter uns filhos, isso aqui, o outro, tudo mais. Então, assim, eu criava sonhos na minha cabeça de coisas que não iriam acontecer primeiro. Acredito que tudo é permissão de Deus. Então, assim, não ia acontecer. E segundo, porque também não tinha iniciativa. Era muito novo. Tinha meus 11, 12, 13 anos. Não devia nem estar pensando nisso. Não devia nem estar pensando nisso, mas eu estava pensando nisso por uma questão de querer ter alguém. Não tinha um Tem propósito. tem um versículo que eu gosto muito, se eu não me engano, ele tá em Coríntios. Eu não lembro a referência agora. A gente ouve muito, mas a gente não para pra pensar sobre ele. Ele fala que o solteiro deve cuidar das coisas do Senhor, em como agradar o Senhor. E quando a gente entende isso, caramba, qual deve ser a preocupação do solteiro? Será que é se relacionar? Claro, você vai construir uma vida, você vai estudar, você vai se formar, você vai conquistar as coisas aqui. Só que o que deve tomar o coração do solteiro? Qual deve ser a preocupação, o desejo? E a Bíblia diz sobre isso, né? Nesse texto, assim, que é muito maravilhoso, vai falando sobre o casamento, e tem essa parte que fala exatamente isso. O solteiro se preocupa com as coisas do Senhor, de como agradar o Senhor, porque quando casado você tem outras preocupações, outras prioridades, outras demandas. Então, assim, quando você tá ali preocupado em agradar o Senhor, não como uma barganha, né? Ah, eu vou obedecer a Deus, vou fazer aqui a vontade do Senhor, vou servir na minha igreja, porque Deus está preparando alguém para mim. Não é uma troca, que às vezes a gente também entra nesse erro, mas é algo natural, sabe? Quando você se satisfaz no Senhor, porque não é um casamento, um namoro, é o Senhor que te satisfaz. Então, assim, quando você tem essa plenitude, as coisas fluem de maneira muito natural, né? E quando foi passando um tempo e tal, aí chegou essa época da pressão dos amigos, né? O pessoal da igreja, todo mundo namorando. Meu irmão caçula já namorava, e eu sendo mais velho não namorava, então tinha aquela pressão. Essa é uma situação estranha, né? Quando tá todo mundo em casal e você não tá, você fica... Exatamente, não, a situação como acho que... você, né? Não, a pior situação é eu sendo mais velho e o irmão mais novo namorando. Então, assim, eu acho que essa situação é a pior de todas. E aí, quando eu via toda a situação, eu ficava, Senhor, e eu? E eu?
Até que eu entrei num relacionamento, isso foi 2011. 2011 eu tava com 18 anos. Entrei no meu primeiro relacionamento. Quando eu entrei nesse relacionamento, não orei pra Deus falar, pra Deus responder, não tava gostando da menina, a menina era da igreja, fazia parte da minha igreja, cantava no mesmo conjunto que o meu, né, que na época tinha conjunto de adolescente, de jovem e tal, e começamos a namorar. Só que o namoro, ele durou pouco tempo. Não era um namoro, por exemplo, como é que eu posso dizer pra você? Não era um namoro que tinha construção. Era um namoro por namoro. Era namoro pra beijar na boca. O que a gente tava falando, né? Você acaba entrando pelo motivo Passatempo. errado. Exatamente. Não tinha propósito. Não tinha propósito. Eu não tinha... Se eu tivesse a mentalidade hoje, com 30 anos, naquela época, eu poderia pensar em construir, mas eu não pensei. A minha ideia era namorar por namorar. Saber como é que é a sensação de namorar, ter alguém, isso, aquilo, tudo mais. E quando terminou o meu namoro, assim, não foi um baque pra mim. Porque, por mais que eu tinha envolvido sentimento, tudo nisso, eu não tinha essa questão da construção. Então, por não ter isso, quando terminou pra mim foi tranquilo. Tanto que quando ela quis voltar, eu não queria mais. Eu falei, não quero isso mais pra minha vida. Eu não gostei da experiência. Então, pra você perceber que não foi por... Exatamente o que a gente tava falando, é a busca pelas experiências. Exatamente. Aventura. Busca pela experiência. E depois passou o tempo, e aí... Conta a sua história, amor, que a gente vai ter que chegar na nossa, né? Não, acho que ela ia falar alguma coisa aí. Não, pode falar. Então, eu passei um período na igreja com os meus pais, né? Eles eram da igreja e tal, a gente frequentava um lugar, e depois eles saíram de lá. E era um período que eu só ia porque meus pais iam, né? Então, quando eles saíram desse lugar que a gente congregava, eu, como já não gostava mesmo, só ia assim, eu fiquei um período fora da igreja. Então, assim, foi um período que, em várias outras, mas nessa área específica que a gente está comentando aqui, foi um período de muitas decepções, foi um período de fazer as coisas do meu jeito, foi um período de não consultar o Senhor para nada. Exatamente por achar, às vezes a gente acha que, tô fora da igreja, eu sou livre. Não. Essa liberdade, ela é muito mentirosa. Ela traz para você uma ideia de que você é mais feliz se você puder tomar as suas decisões por si mesmo. E não. É a palavra de Deus, o cuidado de Deus, as pessoas que Deus bota na nossa vida, como liderança, como os pastores, é um cuidado muito especial, uma proteção que na hora a gente acha que não. A gente acha que a pessoa tá cortando nosso barato. Poxa, vi aquela pessoa ali, me interessei, mas meu líder falou que não é bem assim. Na hora a gente não entende muito, mas depois, principalmente quando eu tive essa experiência de comparar esse período que eu passei fora da igreja, o período que eu passei na igreja, eu vi que eu tinha um cuidado antes, entendeu? Que eu não valorizei. Então, assim, foi um período de bastante decepção, bastante quebrar a cara, e aí que a gente vai entendendo onde deve estar o centro da nossa vida. A gente falou muito sobre pessoas que começam namoros por motivos errados, e todos são perigosos, mas eu acho que o principal é você achar que você tem que ser completo. Que, nossa, tá faltando algo que só aquela pessoa... Isso não existe. É até um fardo muito pesado. Eu botar nele, por exemplo, a responsabilidade, a expectativa de me fazer feliz. Alma gêmea, né? Sim, tem gente que acredita nisso ainda, que você é só uma metade e você precisa de outra. E assim, não tem outra pessoa que te complete a não ser o Senhor, sabe? E quando o Senhor é o centro da sua vida, o namoro vem pra acrescentar, um relacionamento vem pra acrescentar. Não vem como algo que tá incompleto, eu preciso de um namoro pra isso, não. E quando eu entendi isso, ficou tudo muito mais fácil. A Bíblia é uma referência bíblica, né, de Salmos. Eu não lembro se é Salmos, não lembro agora, mas diz assim: quando meu pai e minha mãe, se porventura eles me desampararem, o Senhor me recolherá. Ou seja, olha só o que o autor fala. Ele fala que por mais que o pai e a mãe, não tá falando nem de namorado, de esposa e tal. Sim. Se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ele entendeu que, por mais que os pais o abandonassem, ele teria um Deus que supriria a ausência. Ele teria um Deus que era suficiente para suprir essa ausência. Então, assim, essa ideia que se vende de que eu preciso de alguém para me completar, não. Eu acho que você precisa
estar completo em Deus. Quando você se encontra completo em Deus, Deus ele começa a trabalhar nas áreas da sua vida. Ele começa a trabalhar em todos os sentidos. Então você não precisa se preocupar. E foi uma coisa que eu falei até com esse jovem. Eu falei, você não precisa correr atrás não. Se a Bíblia diz que as bênçãos elas vêm atrás de você, Sim. você não precisa fazer esforço nenhum. Isso não quer, então não vou conversar com ninguém. Não tô falando isso. Sim. Não é isso. O que eu tô falando é que eu não preciso ficar desesperado. Eu não preciso ficar ansioso. O mesmo Deus que cuida do pássaro, que não trabalha, que não faz absolutamente nada da vida, só fica voando e cantando. Ele tem tudo, né? É o Deus que cuida de mim. Sim. O que falta, às vezes, é fé. Tanto que ele fala, por que você duvida, homem de pequena fé? Então, assim, o que falta na gente é fé em acreditar que Deus é suficiente para nós. E que tudo que vem após o preenchimento do Espírito Santo, o preenchimento de Deus em nós, é consequência. Sabe, são as demais coisas que são acrescentadas. Enquanto você não entende isso, você pode fazer do seu namoro o seu Deus. Do seu namorado o seu Deus. Então, assim, você bota aquela pessoa, aquele relacionamento naquele lugar. Por isso que a gente vê, às vezes, tantas pessoas que quando acabam um relacionamento, parece que acabou a vida da pessoa. Sim. Parece que não tem sentido. E é um lugar muito perigoso, porque pode deixar a pessoa mais vulnerável para entrar em relacionamentos que são tóxicos, ter uma dependência emocional. Justamente porque ela tá botando ali um peso que não é o peso que tem que tá ali. Que, claro, términos são sempre difíceis, a gente não tá falando que não, mas você vê pessoas que parece que perdeu o sentido da vida. Aí você entende que aquele namoro, aquele relacionamento tava num lugar que não era pra estar. Sim. Porque se Deus não tiver nesse lugar, qualquer outra coisa, uma conquista, um emprego, uma faculdade, qualquer outra coisa que eu vou preencher ali e vou fazer daquilo sentido na minha vida. Sim, demais. E o que o Militão falou é algo que eu creio e acredito muito. De como que às vezes as pessoas, tipo assim, fazem coisas absurdas e, tipo, faz disso alvo da vida, tipo, ter um relacionamento e tal. Quando a gente sabe que Deus é soberano e Ele cuida de todos os detalhes. Não tem a possibilidade, tipo assim, tem que acontecer algo e não acontecer. Tipo, Deus sabe, Ele tá cuidando. Então, assim, relaxa, foi o que você falou. Os solteiros, né, um privilégio. Eu vejo como um privilégio, um momento, assim, de você poder se dedicar a outras áreas, você poder se dedicar à própria igreja, a conhecer mais a Deus, enfim, se dedicar em outras áreas. Muitas outras coisas. E descansar no Deus que cuida de tudo, né? Quer apressar essa parte que você tá falando, né, de ser solteiro, e às vezes por você não ter vivido ela direito, você quando casa, vai sentir falta, porque assim, é diferente. Você é uma liberdade que você não tem enquanto casado, né? Você tem outras preocupações, outras demandas, outras coisas. Então, assim, quando a Bíblia orienta isso, é porque a Bíblia sempre sabe do que tá falando, né, gente? Então, assim, aproveita, sabe? De você crescer, você se conhecer. Tem pessoas que querem entrar em relacionamentos, ela nem se conhece ainda. As pessoas não sabem nem o que Deus tem pra ela como chamado, e você vai entrar no relacionamento. Então, assim, tantas áreas da sua vida que você pode explorar em Deus antes de pensar no relacionamento, eu acho que deveria ser mais aproveitado nesse sentido. Mas a gente não pensa muito sobre quando a gente tá, né? A gente quer alguém. Tem coisas que são construídas ao longo do tempo. Por exemplo, foi bem latente em mim o chamado da música. Sempre foi muito, assim, muito presente. Mas agora tá chegando algo voltado mais à liderança, junto com o ministério, né? O Namorados com Propósito. Então eu preciso saber de tudo que eu vou ser em Deus, eu tenho que ser tudo que Deus quer para primeiro entrar no relacionamento? Não. O que a gente está falando é o seguinte: busque ao Senhor, descubra qual é o seu chamado. Por mais que daqui a 10 anos Deus te chame para uma outra coisa, Deus te chame para uma outra situação, Deus necessita de você em uma outra área, mas enquanto você está aqui, descubra agora qual é o seu chamado. É louvor, é liderança, é multimídia, seja o que for, mas você agora tem algo para se dedicar ao Senhor. Daqui a 5, 10, 15 anos, o que Deus vai fazer, não sabemos, a gente não sabe o dia de amanhã, mas agora busque em se dedicar a Deus, dedicar a sua vida de solteiro, se entregar mesmo, né? Com todas as suas responsabilidades na sua vida secular, mas sempre deixando claro que você tem um espaço ali a dedicar o seu serviço, o seu talento, o seu dom a Deus. Sim, é realmente viver uma vida de adoração, né? Fazer realmente tudo para a glória de Deus. E quando você tá nesse lugar, ele vai realmente, todas as outras coisas serão acrescentadas e é
descansar no poder dele. E pra vocês, como foi o momento de vocês realmente se aproximarem, iniciar o relacionamento? Então, eu vou contar porque ele vai aumentar algumas coisas. Ah, então a gente quer a versão dele. Gente, comenta aí, bem deixa nos comentários se vocês querem a aumentada. versão aumentada ou vocês querem a verdadeira. Quer contar? Ah, eu posso? Não, pode. A gente vai contando ao longo do tempo. Pode começar, então. Bom, a gente começou a ser amigo. Eu acho que o mais legal é isso. Você não começar com um relacionamento, por exemplo, quero namorar. Eu acho que funciona muito quando você é amigo de alguém. E no caminho, Deus começa a te fazer entender que aquela pessoa pode ser ali. Eu não tô falando que isso é uma regra, tá, gente? Isso, deixar bem claro, não é uma regra. Mas nossa experiência começou por uma amizade e foi algo bacana. 2011? Foi 2011, né? 2011 tinha um congresso. Essas histórias são muito, muito bacanas de se contar. É sempre a mesma coisa, né? Na igreja. Sempre. Igreja. Às vezes a gente tá procurando tanto, às vezes tá aqui, ó, servindo na igreja com você, é seu amigo, e você tá aí olhando pro outro lado. Moscando. E aí, 2011 era um congresso era um encontro com Deus, mais ou menos assim. E aí, quando finalizou, eu tava percebendo que ela tava gostando de um amigo meu. Até então, beleza, não éramos amigos ainda. Sim. Eu falei pra ela, nem sabia o nome dela, eu falei, você tá gostando de fulano, né? Eu acho que ele que falou com você na época e te pediu uma ajuda. Isso, exatamente, Tá vendo? isso A aí. versão verdadeira. A memória aqui, ó, pra ajudar a gente. Aí, foi exatamente isso. Aí, esse amigo conversou comigo, ó, tô gostando de fulano e tal. Aí depois eu cheguei pra ela, eu tô sabendo que você tá gostando de fulano e tal. Aí, como é que você tá sabendo? Aí eu inventei uma história de que eu era o doutor dos corações. Que isso, Tipo, gente? especialista do relacionamento. Exatamente, um guru de relacionamento. Falei, eu sou o doutor dos Veio na corações. cabeça, eu olhei pra você É porque eu sou o doutor senti. dos corações. Aí ela, deixa eu pegar seu telefone e tal. Aí acho que foi a partir daí que começamos a conversar. E ela me explicou tudo. Na época era SMS, tá, gente? Não tem esse negócio de SMS. WhatsApp. Era SMS. Não que a gente seja muito velho, mas... Porque WhatsApp é o quê? Mas eu lembro quando começou o WhatsApp. Ai, graças a Deus, a gente não tá tão velho assim. Graças a não Deus. tá. É recente, o WhatsApp é recente. E aí, por SMS, começamos a conversar e tal. E aí, Deus foi trabalhando na vida dela. Graças a Deus não foi o que Deus tinha pra ela. Graças a Deus. Graças a Deus. Não, gente, não fui fura-olho do meu amigo não, tá? Gente, deixar bem claro aqui, eu não fui fura-olho do meu amigo. Era amizade ainda. Nós tínhamos uma amizade. E aí, começamos a conversar. E a nossa amizade, ela se tornou tão grande que a gente começava a contar as nossas decepções amorosas. Porque... abriu tudo. Tipo... Mas nem era aquela coisa, porque às vezes a pessoa fica assim, não, vem cá, vou consolar. Não era isso. Não era. Realmente era só desabafo mesmo. Sim. A gente só conversava. Eu conheci uma fulana. Conheceu? Mas eu tô orando em Deus, isso aqui, o outro e tal. E não é de Deus. Na época que tinha aquele negócio é de Deus, não é de Deus, né? A gente é muito dessa época. É de Deus, não é de Deus, né? Que é muito latente isso. Sim. E aí começamos a conversar. E isso foi por uns 2011, 2012, 2013, 3 anos. 3 anos. 3 anos, assim, conversando. Nossa, muito tempo. Muito Só tempo. amizade mesmo. Só amizade. Aí tinha os congressos que a gente se encontrava e tal, mas era só um beijo, um abraço, tudo bem, como é que você tá, isso aqui, o outro, e aquela conversa, a gente voltava uma conversa e outra. E passou o tempo, e a partir aí tinha as minhas decepções, ela tinha as delas, sempre conversando. A gente tinha também uma mania, não era de forma frequente, mas conversar de madrugada. A gente ligava umas 11 horas, né? Pra ficar até falando. Porque era o horário que chegava ao trabalho, que dava pra falar, então. Exatamente. E tipo, a conversa ia até umas 2, 3 da manhã. Só falando, assim, da vida. Amizade mesmo. Sim. Não tinha nada. Eu olhava pra ela como a minha amiga, minha melhor amiga. E conversando, trocando ideia e tudo mais. Mas assim, sem querer te cortar, já te cortando, foi um tempo muito legal, porque, querendo ou não, quando você tá conhecendo alguém já com o propósito de namorar,
não que você seja falso, mas você tende a mostrar só o seu lado É. bom, né? Isso. Tipo assim, vou mostrar meu lado interessante, só que não era o caso, a gente não tinha nenhum interesse. Então a gente mostrava os lados bons e os lados nem tão bons. Aham. E foi legal que isso construiu uma base muito boa, porque tanto é um dos pilares do nosso relacionamento hoje, a amizade. E é muito do que a gente construiu ali quando a gente nem pensava em ser um casal. Aham. Então, assim, muitas coisas que você não falaria, de repente, pra alguém que você tá conhecendo, porque não sabe como é que é a pessoa, eu falava pra ele, porque, tipo, não tinha Nada a interesse nenhum. Então, ver. mas aí, vai, continua. Ninguém entrou enganado, todo mundo sabia como tava a Exatamente. situação. Exatamente. Nós sabíamos que estávamos entrando num relacionamento onde tanto eu quanto ela fomos feridos. Aham. Por alguém, em alguma situação da vida, mas nunca entramos nesse relacionamento depositando como Tatiana falou antes, depositando ela é minha metade, então é ela, tudo que eu tenho eu vou depositar nela, tudo que ela tem vai depositar em mim. Não tinha essa dependência, Aham. não tinha isso. E aí, passando o tempo, 2013, eu que vim da Assembleia de Deus, a gente já conversou aqui antes do podcast iniciar, que tinha muito dessa questão de Deus usar as pessoas, né? Eu acredito muito nisso, de que Deus usa pessoas para falar com você sobre coisas determinadas da sua vida, e uma das coisas que eu estava pedindo era sobre minha vida sentimental. Eu lembro que foi setembro ou outubro de 2013. E Deus usou um presbítero numa mensagem e falou: você jovem, deixa eu falar com você. Deus está dizendo que vai te abençoar com um namoro. Você só espera em Deus. Só espera no Senhor. Só espera nele, que ele vai providenciar. Ele está cuidando do seu coração, ele está cuidando da sua vida. Descansa no Senhor. E eu recebi aquela palavra. E passou um tempo, até que um dia, eu vou contar esse sonho. Você lembra do sonho da caixa? Lembro. Eu tive um sonho de uma caixa. Eu estava num navio. E nesse navio, o navio geralmente ele tem as caixas de madeira, né? E sempre quando é um produto frágil, tem aquele carimbo escrito cuidado frágil. Sim. Né? E Deus me entregava uma caixa de madeira escrita cuidado frágil. E com as suas próprias mãos me entregava e falava assim: eu estou dando isso aqui para você cuidar. É algo precioso, é meu, e estou dando para você cuidar. Beleza. Eu falei, até então não entendia. Eu entendia que era namoro, mas eu também não. Beleza. Certeza, né? Não tinha aquela certeza. Até que em janeiro eu conheci uma menina. Tava conversando com ela e eu achava que ela era aquela menina da caixa. Ela que eu vou cuidar. É ela. Senhor, tu tá indicando que é ela. E eu até conversei com, acho que não sei, com uma das ligações que nós fizemos, né? A gente falava sobre Te achei. eu não, glória a Deus. Exatamente. A gente torcia. Que bom, amigo. Olha que legal. A gente, por mais que eram decepções amorosas, mas quando tinha uma expectativa, a gente torcia um pelo outro. Então isso era muito bacana. E aí eu liguei pra ela. Não, eu liguei pra ela não. Eu trocava uma mensagem, daqui a pouco tô vendo a menina meio ignorante. Não respondia muito bem. É aquela menina que, tipo, um dia você tá bem, outro dia você tá mal. Então, no dia que eu tô bem, te trato bem. No dia que eu tô mal, te trato mal. Eu falei, não. Vou desencanar. Aí eu... Não é mais a garota Não, da não caixa. é. Não é Deixa. Não é. Cancela a caixa. Cancela. E aí, não é ela. Até que, no dia 8 de março, eu sou bom em datas. Isso? Eu aumento as histórias, mas de datas eu sou bom. Preciso. Dia 8 de março de 2014, 2 dias depois do meu aniversário, faço aniversário dia 6, tinha uma festa de aniversário e tudo mais, e eu convidei todos os meus amigos da minha banda, os amigos que eram amigos, né, dos amigos da minha banda. E aí, beleza. E a única pessoa que eu chamei que era assim distante de mim em questão de localidade foi Tatiana. A única pessoa. Assim, eu morava em Santa Isabel. Quem conhece Santa Isabel sabe que é longe. E anda. E ela morava no Rocha. Então, assim, ela pegou 2 conduções. Que isso? Tava chovendo, gente. Tava então, chovendo era no só porque dia. eu considerava muito ele. Porque senão... Poxa, 2 ônibus olha na o nível de chuva. amizade, olha o nível de amizade. Então, 2 ônibus pra chegar lá na minha casa. E à noite, provavelmente, né? Não, de tarde, de assim, tarde. de tarde? Era de Tá. tarde.
Beleza, e todo mundo lá comemorando e só faltava ela chegar. E aí quando... Vou contar. Me segura. Não vou te segurar, Não Vou segura, deixar não você à segura. vontade. E aí a minha mãe, ela tinha aquela mania, eu acho que toda mãe tem essa mania, de ficar empurrando a... mas minha mãe tinha uma maneira totalmente especial. Toda vez que chegava uma menina que ela gostava, assim, na rua e tudo mais, na minha época de solteiro, minha mãe chegava assim e falava assim, ih, essa que é minha nora? Ai, meu Deus. Gente, não, você pensa que você chega num lugar que você não conhece ninguém. Você já chega toda sem Não, graça, já chega né? assim- Não, e Tipo, assim, quando o Jonatas foi me buscar no ponto nesse dia, e quando ele me encontrou, ele falou assim, olha, meus amigos da banda estão lá, e eu falei que ia descer pra te buscar. Então, assim, sempre rola aquela zoação e tal, você fica... Então, eu já cheguei assim, eu já sou uma pessoa extremamente tímida, né? Então, eu cheguei num lugar que eu não conhecia ninguém, não conhecia os amigos dele, só conhecia ele ali. Aí você já chega, ela já falou isso pra mim, você que vai ser minha nora, tipo, queria abrir um buraco assim, e me deixa eu ir enfiar. E os embora. amigos dele todos assim, ó. Até aqui eu falei, meu Deus, que E vergonha. é horrível, né? Que você fica ali, tipo... E tipo assim, não tinha nem ninguém pra eu disfarçar. Tipo, vem cá, amiga, conversa comigo que eu não conhecia ninguém. Ah, não tinha nenhum amigo naquele Então local. assim, eu cheguei, Meu Deus, sentei Militão, e por que senti que você assim, fez os isso, cara? olhares e tal. Agora eu vou continuar contando, porque essas partes que ele vai aumentar. Vai. Aí eu cheguei, assim, tinha uns olhares, assim. Só que foi engraçado, porque a gente era amigo de muito tempo, mas eu percebi, assim, que tinha um clima estranho entre a gente. A gente ficava meio que sem graça um perto do outro, uma coisa que, tipo assim, nunca tinha Pessoalmente. acontecido. É. Eu falei, gente, que estranho, mas vou deixar rolar, né? Não, agora eu vou te interromper. Tinham 2 amigos nossos que olhavam pra gente, tipo, de encontrar na igreja, em congressos, Verdade. e eles achavam que éramos namorados. Ou que já Ia ser alguma coisa. ia ser alguma coisa. Ah. Eu vou citar nomes aqui, eu posso citar Rebeca Vargas, porque ela pode pegar esse trecho e jogar na rede social dela, e Jonatas Santana. Foram as 2 pessoas que chegaram, tipo, Mariana e Isaac. Mariana e Isaac também, que foram nossos padrinhos. Aham. Então, assim, depois vocês printam aí, tá? Marca a gente aí, pode Tim. E aí, foi essas pessoas que, tipo, olhavam pra gente e falavam Já assim... enxergaram antes. Já enxergavam. E a gente, Nada. não enxergava nada. Mas nessa festa que as coisas começaram a ficar diferentes. O olhar ficou diferente, a gente ficava assim, meio sem graça, tipo, e agora? Aí, tipo, Não, foi aí, estranho. e na hora do parabéns, essa foi a melhor. Ai. Não, mas não fui eu que conto. Não, Era Não falaram meu cereja do nome no bolo. parabéns, falaram o nome de outra pessoa. Sério? Não, isso aqui que é pior, E ainda né? bem que falaram, porque eu já tava toda sem graça. Se fala o meu nome, eu falo, Vai pronto. depender se fulana vai E eu achar que querer, eu tinha tipo... alguma coisa com ele. É. Que bom Gente, que não foi meu decide. nome, gente. Então, assim, menos uma vergonha, né? Aham. Aí acabou a festa, tudo, as pessoas foram embora. E ele foi me levar no ponto, porque eu morava assim longe, né? Aí, nisso que a gente chegou. Eu vou encurtar, porque senão vai ficar muito grande. Vai. Nisso que a gente chegou no ponto, a gente conversou. Eu via que ele tava querendo me falar alguma coisa. Eu já sabia que era isso. Então eu tava te conversando pra não entrar no assunto, porque eu tava muito nervosa, eu tava com uma dor na barriga. Olha, só Jesus. Aí ele falou: não, eu quero falar com você. Não, eu sei, eu inventava outro assunto. Aham. Aí ele falou assim: então, eu tô gostando de você. E eu queria te falar isso, queria saber o que você acha de a gente começar a orar e ver se isso dá Sim. vontade do Mas isso Senhor. já tava há um tempo? Ou foi no Não, dia? foi no dia, tudo aconteceu no dia. Tô acontecendo no dia. É porque os Caramba. nossos amigos, eles já tinham... Não era a pressão dos amigos. Não era era. a pressão. A gente Era- foi sentindo que acho que a coisa Exatamente, tava- exatamente. Os amigos falavam, mas Nunca fez sentido Nunca pra fez gente. sentido pra Até gente. aquele momento que a gente tava ali e começou a se olhar diferente. Então a gente sentiu que a coisa tava mudando. Não era só uma amizade ali, né? Então, naquele momento que a gente tava se despedindo, a gente conversou, ele falou isso. A gente concordou, né, de começar a orarmos pra saber se era, né, da vontade de Deus, se era aquilo que Deus tinha pra gente naquele tempo, até porque a gente tinha uma amizade que eu não queria que estragasse. Então, imagina, não é? E ficar aquele clima chato. acho que era o maior dos medos desse tempo de Então, uma propósito. amizade aqui que era muito legal. Sim. Então a gente começou orando, né, nesse período, e Deus foi falando com a gente que as coisas estão se caminhando. Agora posso aumentar? Sinta-se à vontade. Não vou aumentar não, vou chegar mais o que a gente fez, né? E aí vamos falar, propósito é algo que vai daquilo que Deus tocar no coração da pessoa ali, do futuro Tem casal. uma regra, né? Não tem uma regra, mas pra gente foi 30 dias de oração, e aí intercalávamos. Nós continuávamos as conversas ao telefone com mais frequência, né? Durante os 30 dias, então era todo dia a gente se falava por telefone. E
um dia eu trazia uma palavra por ligação, trazia uma palavra, um versículo bíblico e ela orava. Então, a gente tinha essa troca, incluindo Deus em todo o processo. Desde o início. Desde o início. E era uma forma também de guardar o nosso coração Sim. também, para caso, né, não acontecesse e, de uma certa forma, preservar a amizade. E aí começou a acontecer, e, né, orando, e lendo a palavra e tudo mais. Mas foram se passando os dias Deixa eu e... só falar uma coisa rapidinho fala. antes de você falar isso, que a gente comentou que não tem uma regra, mas às vezes as pessoas ficam naquela assim, de como eu vou saber se é ou não é? Tem Sim, coisa sim. que é muito específica, que Deus vai falar com cada um, Deus vai tratar com a pessoa, ou a gente vai sentir, a gente vai orar por um mês, não é sobre isso que eu queria falar, mas só que tem coisas que é geral, você não pode deixar pra passar. Então assim, a palavra tá ali. Observa aquela pessoa à luz da palavra. Sim. Quais frutos que ela dá? Então, às vezes, entra assim, eu tô orando, às vezes tá na sua cara que não é aquilo ali que Deus tem pra você. Às vezes, quando fala, né, que a palavra é luz, eu entendo muito nesse sentido, de às vezes algo que pra você ali você não tá conseguindo enxergar, poxa, compara aquilo ali pra palavra. Você tá orando com aquela pessoa, você tem um interesse, traz frutos, a Bíblia tem ali os seus princípios, como é que a pessoa lida com isso? Sim. Então tem coisa que você não precisa nem orar, Deus já tá te dando ali. Então assim, até uma... Agora, pessoal, não pode falar. esquece, é só Tá bom. pra complementar. Que tem uma menina que eu sigo também que ela fala justamente isso, sobre, tipo, é muito importante orar pra namorar e tudo mais. Só que às vezes tem a questão de que quando você tá envolvido ali, às vezes você fica meio que... você fica um pouco cego, na enviesado, verdade. pra, tipo assim, qualquer coisa, tipo, claro que Deus pode ser muito claro e tal, mas você acaba ficando um pouco mais enviesado pra achar que, tipo, é pra ser, pra ficar meio que assim. Então, essa questão de realmente analisar a luz da palavra, a luz dos princípios que a Sim. palavra nos ensina, é muito importante, inclusive no começo, né? Tipo, antes você já tinha uma amizade, já estavam ali vendo as qualidades, os defeitos, como cada um se portava. Então, vocês já estavam analisando ali a luz da palavra, a luz do que vocês sabiam que deveria ser. Sim. Porque realmente, senão como você se envolve, tem gente que faz ao contrário, né? Se envolve primeiro Pra e depois daqui a orar. pouco. Se você já botou o coração, dificilmente você vai enxergar. Às vezes Deus até vai falar com você, mas se Você você vai já fingir que botou não o coração ouviu. ali, você não vai querer ouvir. Tem muita história dessa, por exemplo, eu sei que não é, mas é tão bonitinho. Ou então não tô sentindo o que é. Claro, você já botou o coração, já tá super encantada Exatamente. e vai Sim. lembrar de orar depois, você não vai sentir mesmo. Às vezes o seu líder vai falar com você, olha, eu vi que essa pessoa não é... mas eu tô sentindo. E essa coisa do eu tô sentindo, você querer que o seu próprio coração mande quando a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então, assim, é algo que a pessoa ela precisa muito colocar um pé para trás, se for possível até os dois, sabe? Antes de tomar uma decisão. Porque as pessoas olham muito a fisionomia, a beleza, Tatiana, olha, tranças maravilhosas e tudo mais. A gente acaba se cantando pela questão da beleza e a gente acaba esquecendo da essência da pessoa. O que ela é. Então, assim, quando a Tatiana, até mesmo no dia da festa e tal, ela viu da forma que eu tratava os meus pais. Sim. Também ela observou isso durante todo o processo de namoro, como é que eu tratava os meus pais. É sempre bênção pai, bênção mãe. Eu via também, da mesma forma, mesmo que os meus sogros na época não eram convertidos, né? Tinham se afastado e tudo mais. Sim. Mas eu via o tratamento dela com os pais dela. Então, assim, eu ficava observando, esse tratamento que eu vou ter em casa quando casar. E ela observa a mesma coisa, esse tratamento que eu vou ter do meu futuro marido quando casar. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Né? Entendeu? E o namoro é pra isso, né? Exatamente. É um tempo de avaliação, de conhecimento, até porque a segunda, assim, particularmente, é a segunda decisão mais importante da sua vida, né? A primeira é a sua decisão pelo Senhor e a segunda é a pessoa que você vai passar toda a sua vida. Então, assim, se no namoro você ali, ficar encantado, porque é bonitinho, porque fala bem, e passar pano para outras coisas, é com aquilo ali que você vai lidar para sempre. Então, assim, casamento, na nossa visão, não é a visão do mundo, tipo, não vai dar certo, vamos separar. Não é isso. Então, assim, até para as meninas, né, que tem aí, a gente tá falando para um público cristão,
que tem a questão da submissão, né? Que já não vou entrar detalhadamente, mas tem coisa que você precisa olhar, porque é aquele cara que você vai se submeter, biblicamente falando. Então, assim, envolve todas as outras questões que não dá pra deixar fingir que não tô vendo. Aí, continuando o aumento da história. Essa parte a gente gosta. Aí começamos a fazer esse propósito e tal. E eu já tinha no meu coração de que teria que ser daquela tal forma. Eu não sei se a gente conversou aqui ou conversou... Você falou por cima, mas não deu detalhes. Então. Pra não dar spoiler. Eu pedi... Isso, porque antes a gente teve um papo antes aqui de começar a gravação. E eu falei que eu ia te contar a história, agora eu vou contar. Agora eu vou saber, gente. Eu fiz um desafio, eu fiz uma prova com Deus. Eu falei, Senhor, se o Senhor for, exatamente se for a Tatiana, tem que ser uma pessoa desconhecida. Uma pessoa que eu nunca vi na vida, que não seja na igreja, porque igreja a coisa é muito óbvio, entendeu? Mas eu quero que o Senhor fale comigo dessa forma. Então, e foi acontecendo a situação, orando. Aí teve a próxima ali aos dias que Deus ia responder, que a gente já tava meio desanimado. Tava terminando já os dias do propósito que tínhamos estabelecido, então, e tal, isso aqui o outro, então já começando a ficar triste. Até que um dia um amigo meu me chamou para ir num restaurante almoçar. Quando eu cheguei no restaurante, ele já sabia da situação, eu estava conversando com ele, de todo o processo. Ele falou, como é que você e Tatiana estão? Eu falei, nós estamos bem, estamos orando ainda, confiando em Deus, acreditando em Deus, de que Deus vai responder, isso aqui e o outro, mas vou falar, bateu um desânimo, porque tá chegando aí próxima de completar os 30 dias desse propósito, e parece que não vai acontecer. E tinha uma moça, pega a sua cadeira aqui, mais 2 cadeiras assim, distantes. E aí ela parou, ela falou, oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Eu falei, meu nome é Jonatas. Ah, tudo bem, meu nome é fulano, nem lembro mais, nem a fisionomia dela, nem lembro, mas eu lembro de tudo que ela falou. E ela disse assim, deixa eu contar algo pra você. Eu comecei o meu relacionamento através de uma amizade. Eu fui amigo dessa pessoa durante muitos anos, sabe? Nós fomos muito amigos, sabe? Aquela coisa de amizade mesmo, sabe? Sem nenhuma pretensão de namoro. Até que eu olhei pro meu amigo e eu comecei a ver que ele tinha as características de um bom namorado, que era uma pessoa legal, que era uma pessoa que eu poderia investir. Resumindo, hoje eu sou casada eu esqueci agora, acho que há 3 anos que a pessoa é casada. Sou casada há 3 anos com o meu melhor amigo, é a pessoa que eu mais amo na minha vida. Ele não é somente meu marido, ele é meu melhor amigo. E a mesma coisa que aconteceu na minha vida vai acontecer na sua. Naquele momento, eu ignorei. E eu continuo a conversar com meu amigo e tal. Falei, obrigado. Pô, Deus abençoe. Você é cristão? Não, sou cristão também. Pô, Deus abençoe. Quando a menina saiu, e a menina falou isso, acabou de almoçar e foi embora, se despediu. Aí meu amigo me cutucou e falou, cara, não era a resposta que você queria de Deus, cara. Você não queria que fosse através de uma pessoa desconhecida, fora da igreja. Tudo aquilo que você pediu a Deus tá se cumprindo, cara. Ainda a menina falou que a mesma coisa que aconteceu na vida dela vai acontecer na sua. Você quer evidência menor do que essa? Aí caiu a ficha, eu falei, Deus respondeu, cara. Deus respondeu. Voltou o ânimo. E na época eu fazia curso de rádio no Catete, no bairro do Catete. E aí eu saí correndo de lá, eu tinha que ir pro curso. E eu na ponte Rio-Niterói, ponte Rio-Niterói é horrível pra você ligar. O sinal é péssimo. E ela no trabalho dela. Que era próximo ao restaurante, né, em Niterói, você trabalha na loja de bolsas ainda. Aí eu ligando, Tatiana, Deus confirmou, eu ligava de novo, Tatiana, Deus confirmou. Eu não tô entendendo nada. Tatiana, Deus confirmou, Deus falou, E de novo. Tentando ligar, até que passou da ponte, consegui falar com ela. Aí eu falei, Tatiana, vamos marcar um encontro pra gente poder oficializar, porque Deus confirmou. Porque eu pedi a Deus como confirmação, Deus foi lá de forma muito forte, desapercebido, né? Porque não tinha percebido, mas foi de forma muito intensa, da forma que eu queria que Deus falasse. Se confirmou.
vamos se encontrar. Isso já era 20 e pouco, tava quase terminando os dias do propósito. E mesmo assim, continuamos. Continuamos ainda os 30 dias, por mais que Deus tivesse confirmado. Mas foi menos um pouquinho, né? Menos de 30. Foi menos... porque 8 para 5? Exatamente, foi menos de 30. Mas assim, fomos até o último dia do mês com um propósito. E aí, o menor dia, que foi o dia 5 de abril de 2014, que nós nos encontramos no Plaza Shopping, conhecido por todo mundo. É o shopping que todo mundo vai, né, pra causar aquela impressão, né? Ninguém vai no meio marketing. Ninguém vai no Partage. Ninguém vai no Partage, o pessoal vai no Plaza Shopping, né? Que é o melhor shopping aqui da região. Aí, beleza, vamos no Plaza Shopping, isso aqui, o outro. E aí, eu lembro de tudo ainda saindo do trabalho, sabe, naquela correria, você escova o dente, passa perfume, penteia o cabelo, que negócio todo. Sabe o que faz? Exatamente. Nem lembro o horário, mas foi a partir daquele momento que nós começamos a namorar. Foi aonde? Foi? Nosso primeiro beijo foi no salão de jogos. Verdade. Salão de jogos, tipo, que você vai comprar pra jogar, Playtoy, Ah, tá. né? Fliperama, né? Então, nosso primeiro beijo foi ali na fila. Na fila, o lugar mais improvável do mundo. Todo mundo pensa num lugar romântico, né? Aquele num gramado. Nossa, não, o nosso foi na fila comprando ticket pra poder jogar. E ali começamos ali o nosso namoro. E uma das coisas que eu olho muito pra nossa vida ali no início, como namorados, e isso vai muito pros rapazes, e agora quero direcionar os rapazes que estão assistindo esse podcast, é que o homem precisa ter posicionamento. Porque no mesmo dia que começamos a namorar, foi o mesmo dia que eu fui na casa da minha sogra pra pedir ela em namoro. Isso que eu ia perguntar. Foi com a família e tal. Foi porque foi num sábado, né? Aí, o dia que a gente saiu, oficializou. Aí ele foi me deixar em casa, então ele já falou com a minha mãe que no dia seguinte ele já ia voltar e falar com meu pai, e a gente já oficializou ali. Até pra não ficar naquela, tipo, vamos namorar, mas os pais não sabem. Não, a família também faz parte de tudo isso, né? Assim. Até porque que tipo de exemplo a gente ia estar dando como cristão, né? Então, assim, a família já foi incluída ali em todo o processo e já... Exatamente. Primeiro dia, deixei ela na casa dela e falei: oi, dona Cristiana. Beijo, sogra. Oi, dona Cristiana. Achei que tinha sido assim. Que ousado. Ó, eu quero namorar sua filha e tal. Só que então, vem aqui almoçar. Pode vir. No dia seguinte, era domingo, cheguei lá, almocei, conversei com os pais dela. Aquele momento de tensão. Aquele momento de tensão, mas aquele tempo tradicional, né? No sofá, conversando com os pais. E ali começamos a namorar daquele dia em diante, né? Sim. E depois, na fase, vocês falaram um pouquinho da história de vocês enquanto namorados, que vocês começaram a também buscar muito conhecimento nessa questão de namoro e cristão na nossa ideia, na nossa visão com relação à Bíblia. E como foi esse processo de vocês estudarem mais interesse? Porque muitos casais não têm esse interesse de conhecer mais, se aprofundar. Então, a gente namorou por muito tempo, né? Nosso namoro foi um namoro longo. Então, a gente sempre teve a prática de fazer o devocional junto. Isso é uma coisa que a gente não abria mão. Sim. Ainda antes de inserir a literatura e tal, a gente sempre teve esse momento, assim, de devocional, de buscar junto, de orar. Até porque, assim, foi um momento que Deus confirmou muitas coisas sobre a gente, sobre o que ia fazer. Nosso período, assim, de começar a ver coisa de casamento. Então, tudo a gente orava e Deus ia fazendo. Só que conforme o tempo foi passando, né, o namoro de cristão vai ficando muito difícil, vai ficando muito complicado. Então, assim, gente, é difícil pra todo mundo, era difícil pra gente, é difícil pra quem tá namorando agora. Então, a gente sempre fala que a gente compreende, porque é difícil mesmo. Por mais que você tenha ali o desejo de querer levar diante de Deus um namoro santo, obedecendo o que a Bíblia diz como princípio, a gente sabe que tem essa dificuldade. Então, uma estratégia que a gente usou para ocupar o nosso tempo foi inserir esse tipo de literatura. Então, assim, a gente lia muito e também assistia pregação. Então, sobre namoro cristão, sobre casamento, dever da esposa, dever do marido, fases do namoro, assim, era muito legal, porque a gente ia aprendendo muito junto. Então, cada um lia um parágrafo e a gente ia comentando. Isso trouxe muita riqueza pro nosso relacionamento, porque tinha coisas que a gente estava aprendendo ali, e tinha coisas que quando a gente chegasse no momento de passar, a gente já leu sobre isso, então a gente mais ou menos sabe como fazer. A gente entende
no momento a gente achou que era algo nosso, uma estratégia nossa de passar o tempo, mas era algo que Deus estava usando para construir muitas coisas na gente e sem ter a menor ideia que isso ia ser usado, né, ministerialmente como família. Então, assim, foi um momento de muito investimento da parte de Deus em literaturas, assim, que nos abençoaram muito e hoje a gente está usando, né, amor? Quando nós temos o nosso encontro, né? Tem namorados que se encontram 3, 4, 5 vezes por semana. Os nossos encontros eram os domingos. Então, assim, eu saía da escola dominical, vim da Assembleia de Deus, então saí da escola dominical. Porque músico não tem vida sábado, gente. Se forem namorar músico, já pensam sobre isso, né? É aniversário, casamentos, muitas festas, assim, os sábados, que se você for escolher namorar um músico, você vai sozinha. No meu caso, como eu tenho uma banda, então, assim, a minha banda todo sábado tava numa igreja, ministrando, então, assim... Dia de namoro era domingo só. Exatamente. E aí eu saí da escola dominical, e ela da escola dominical dela. Sim. Tipo, a escola dominical da Assembleia termina meio-dia. 8 da manhã e termina meio-dia. Não tem hora pra acabar, praticamente. E aí quando... O tempo que for necessário. Exatamente. E eu saía de Santa Isabel, pegava 2 ônibus e ia pro Rocha todo domingo. E a gente passava ali 4, 5 horas. Era bem rapidinho, porque eu também já tinha que se arrumar pra ir pro culto. Exatamente, e culto da noite. Era longe. Né? Então, assim, o nosso relacionamento ele era muito nessa correria de ter um dia na semana. Raramente a gente se via, ou quando a gente trabalhava ali em Niterói, basicamente, né? Então dava tempo da gente se encontrar. Sim. Mas a nossa vida era sempre aos domingos. Posso falar uma coisa rapidinho que eu lembrei agora? Eu tô te cortando toda hora, mas eu vou esquecer. Não, pode cortar. Você pode. Tem uma coisa que às vezes as pessoas são muito ativas na igreja, servem, escala, etc e tal. Começa a namorar, dá uma diminuída. Porque agora eu preciso ter tempo pra namorar. Gente, não façam isso. Porque, primeiro que você tira ali um período de muito crescimento com o seu enquanto solteiro. E esse período fez muita diferença agora que a gente é casado, porque a correria não diminuiu. Muito pelo contrário, aumentou. Só que a gente já tem essa dinâmica. E quando eu orava a Deus por uma pessoa, eu também pedi uma pessoa que entendia isso, porque eu sempre gostei muito de trabalhar na igreja. Então isso sempre fez sentido pra mim. Então, assim, às vezes a pessoa começa a namorar, não vou hoje, porque eu vou ficar com o namorado. Então, não façam isso. Aproveita, chama o namorado, serve junto, porque isso é muito legal e construiu muitas bases bacanas. Vou parar de te cortar, pode falar. Não, agora só pra te complementar, eu também tinha esse sonho de família para servir. Então, olha como Deus é maravilhoso em unir os propósitos, sabe? Hoje eu tô aqui no Louvor, ela tá no Ministério do MUS, que é o Ministério de Libras da igreja, também agora tá no Vida Team. Isso não é peso, sabe? Não é peso. No dia que ela falar assim, olha amor, e tudo com consentimento, deixar isso bem claro, na vida de casado, né, tem que ter esse consentimento agora. Amor, quarta-feira eu tô escalada no MUS. Ok. Porque eu entendo, porque se fosse no meu caso, eu não queria também ter uma esposa que me privasse daquilo que eu amo fazer. Então, assim... tem uma coisa errada, né? Se a pessoa tá te cortando de servir a Deus. Exatamente. Claro, a gente sempre tenta usar no nosso relacionamento esse equilíbrio. Sim. Né? Sim. Situações pontuais, né? Sim. Exatamente. Todo domingo tá na igreja aqui servindo. Não. Tem momentos que a gente tira, até porque o primeiro ministério nosso é a nossa família. É a nossa família, a nossa casa. Os ministérios da igreja. Entendeu? Então, assim, e é uma coisa que, por exemplo, os que namoram não tem como é que fala? Essa permissão. Então, assim, eu tenho que ponderar por conta do meu namoro. Não. Se você continua servindo com a mesma intensidade de quando você era solteiro, ok. Se você diminuiu a sua frequência, se você diminuiu, tem uma coisa aí que precisa ser avaliada. Sim. Entendeu? Então, tem pessoas que quando entram, abandonam o ministério. Não quero mais estar em tal setor porque demanda muito tempo e eu quero ter o meu tempo de relacionamento. Então, assim, seria mais fácil você ter um tempo e é válido você ter esse tempo de relacionamento, de namoro, é maravilhoso. Mas que você não diminua o seu tempo de serviço, porque você não é casado. Você continua sendo solteiro. Você continua tendo as suas responsabilidades e você continua vivendo debaixo do teto dos seus pais. Então, assim, sua namorada não manda em você, o seu namorado não manda em você, entendeu? Então, assim, é necessário entender esse ponto, né? Sim.
Sim. E quando aí voltando à parte da literatura, nós usamos a literatura como uma estratégia, né? Nesse momento, assim, que é muito tênue. Eu acho que já pelo segundo ou terceiro ano de namoro, não, um pouco mais, né? Um terceiro ano, talvez, de namoro, começamos a inserir literatura. Aí, né, trouxemos alguns livros aqui. Alguns exemplos. Nossa, muito pouco do que a gente muito tem. Muito pouco, porque assim, Tatiana agora ela tem emprestado o livro pro pessoal do Vidatim. Agora ela virou a biblioteca do Vidatim. Então assim, tem alguns livros aqui que fizeram parte da nossa literatura. Não sei se vai dar pra todo mundo ver. Sim. Mas tem esse aqui, que é do Júnior Meirelles, Casamento Começa no Namoro. Não foi um dos primeiros livros, nem lembro qual foi o primeiro livro. Lembro. Não lembro, né? A gente foi comprando, né, Uhum. ao longo do tempo. Esse aqui eu lembro que foi um dos primeiros, foi Enamorados. Conectando seu romance a Cristo. Foi um dos que a gente já leu. Do Escolhi Esperar esse. Exatamente, do Escolhi Esperar. Esse aqui também é do Escolhi Esperar. Amor e Sexo. Esse é muito bom, gente. Sim, muito. Esse aqui também que foi Sexo, agora não, obrigado, só no casamento. Muito bom. Entendeu? Então foi um e esse aqui também, que eu acho que esse é um dos mais completos, assim, que é o Namoro Blindado. Esse aqui foi... Esse é bom que eles falam, do tempo da espera, do tempo que você tá começando a pensar em namorar, do tempo que você tá namorando, então assim, ele é bem completão mesmo. E o legal é que, tipo, por exemplo, tem outros livros que, né, de literatura cristã, mas existiram fases da vida que a gente teve esse tipo de literatura. Tem esses livros de sexualidade, a gente começou a ler um pouco antes do noivado. Porque a gente estava se preparando para o casamento. Sim. Eu não ia pegar um livro desse e começar a ler com 1 ano de namoro, porque não faz sentido. Porque falam de coisas que estão para acontecer, de coisas que estão para acontecer daqui a 1 ou 2 anos. Entendeu? Tem um livro que ela comprou um pouco antes de nós casarmos, né? Que é o... Conversa Íntima? Conversa Íntima. Bom, de uma sexóloga cristã, psicóloga, que é Eliane Mello. E é um dos livros que tá com uma das meninas que vai casar, que tá no Vidatim, faz parte do ministério e vai casar. E ela fez questão de emprestar, porque nessa fase, né, de noivado, tá chegando lá, tá começando... A menina precisa descobrir algumas coisas do que vai acontecer com ela no futuro, né, sobre relacionamento sexual e tudo mais. Então, assim, são literaturas que foram em tempos específicos. Precisam estar adaptadas ao momento que você está vivendo. Adaptadas ao momento. Então, tipo, Enamorados, não estávamos ainda pensando em casar. Nós tínhamos namoro, estávamos construindo o relacionamento, mas sem pretensão ainda de casar. Tipo, vamos casar daqui a 1 ano? Não. Então vamos... Era um projeto futuro. A curto prazo. A curto prazo. Entendeu? E aí, quando decidimos, então, nos unir, casar, aí começamos a ir para essas literaturas cristãs, todas elas cristãs, mas já num determinado momento mais focadas naquilo que já estava para acontecer, que era o nosso casamento. Então, assim, isso aqui nos ajudou muito. Foi uma estratégia nossa. Acredito que Deus esteve em todo o tempo com essa estratégia, que não foi somente a gente. Eu acho que o Espírito Santo, ele nos direciona, ele nos conduz a momentos... Exatamente. Nos conduz a momentos de que é necessário, sabe? Poderia estar lendo um livro desse agora, casado, mas Deus fez questão de preparar o momento do namoro, para poder se alimentar, né, desses conteúdos e da palavra de Deus também, porque a gente tinha os livros, mas também tínhamos os nossos devocionais. E só para finalizar essa parte, e corroborando o que ela falou, uma coisa linda que acontece, e eu consigo enxergar propósito e consigo enxergar a mão de Deus nisso, é que aquilo que era improvável se tornou o nosso ministério. A partir disso aqui. Eu não poderia imaginar que 5 anos, 6 anos depois seríamos líderes de um setor de namorados. Eu nunca poderia imaginar. Eu nunca poderia pensar que Deus tinha isso para as nossas vidas como família. Eu nunca poderia imaginar que era isso que estava no coração de Deus.
sabe? Então, quando eu olho para trás daquilo que construímos e olho para o que estamos sendo hoje, eu fico assim, Deus é maravilhoso. Deus é perfeito no que faz. Até ali no tempo de espera, do choro, Sim. da oração. Tudo coopera, né, Tudo gente? coopera, sabe? Deus é maravilhoso. Por isso que eu falo para as pessoas, não se apressem. Você que está assistindo esse podcast, cara, não se apressa. Deus tem um tempo certo. Pastor Renato trouxe uma mensagem alguns dias atrás falando sobre isso. Ah, porque Deus ele tá atrasado. Deus ele chega na hora certa, cara. Você não precisa ficar se desesperando. Tem muita coisa para você fazer ainda. Você tem muita coisa para conquistar na vida. Você tem muita coisa para poder alcançar na vida. Namoro tá também nos planos, nos propósitos de Deus. Mas espera, cara. Não vá afobado porque os amigos estão querendo, porque os amigos estão namorando e eu não. Ou porque eu não quero ficar pra titio. Cara com 20 anos, 21 anos, sabe? Com medo de ficar pra titio. E quando tem uma vida toda pela frente, a ponto de lá na frente conhecer alguém direcionado por Deus pra vida dele. Então, assim, é uma mensagem para você que está assistindo agora nesse momento. Seja menino, seja menina, adolescente, jovem, espere o tempo certo de Deus. Deus, ele não está ignorando os seus sentimentos, em momento nenhum. Ele só está apenas cuidando dos seus sentimentos, para que na hora certa, aquilo que vier da parte dele, seja para te abençoar. É para ser bênção na sua vida. Deus não vai criar um relacionamento para ser conturbado, mas é um relacionamento para ser algo para edificar, para te levar a Deus, um relacionamento que te leve à presença de Deus, mas que não te leve a uma vida de pecado. Então, assim, tudo nisso há o cuidado de Deus. Eu poderia estar namorando com uma menina que talvez pudesse ser avoada, mas Deus foi muito bom comigo. E eu orei muito pouco, tá? Eu orei muito pouco. Foi toda graça e Na misericórdia verdade, de Deus, na verdade, eu orei muito. Ela que orou pouco. Ela que orou pouco. Mas eu orei muito. E Deus foi muito bom comigo. Deus foi muito bom em dar uma esposa maravilhosa. Eu tenho uns adjetivos, mas o horário não permite. Meu Deus. E esses livros sobre o relacionamento sexual e tudo mais, como você falou, tem todo um momento tal pra se discutir. Mas eu acho muito importante também porque tem essa questão, né? Que nós, como cristãos, nós esperamos o casamento. E hoje em dia também a sociedade massifica muito uma ideia de que também é muito banal. Se você for ouvir as músicas que estão por aí, Sim. em coisas. E tem se tornado cada vez mais normal. Porque se antes você só ia ouvir esse tipo de música em uma festa, em um horário específico, em um lugar específico. Agora no TikTok, no Reels, são utilizadas como algo normal e tem se tornado normal e é proposital pela cultura, pelas mídias, por tudo, para que realmente seja normalizado. Então, em filmes, a gente vê que tá cada vez mais massificado. Às vezes, filme que não tem nada a ver, sempre vai ter alguma cena, uma fala, alguma coisa. Então, também é muito preocupante para nós desse meio, ainda mais nessa fase novamente de adolescência e tudo mais, se resguardar desse tipo de situação. Porque nós somos carne, nós temos hormônio. Então, assim, quando eu pelo menos vejo assim, quando você se põe nesse local de estar consumindo essas coisas, isso vai gerar coisas no seu coração, na sua mente, e que são muito prejudiciais e que vão ser mais um empecilho dentro de um relacionamento, dentro de um namoro, pra se manter santo, né? Sim, até porque qual é a estratégia do diabo? É pegar algo que Deus criou e usar aquilo de maneira errada, deturpar. Então, assim, o sexo é algo de Deus, né? É projetado para dentro do casamento. Então, o diabo pega aquilo e joga de maneira depravada. Então, é isso que a gente tem. E é o que você falou. É influência na mídia, em música que a gente escuta e todos os meios quer vender para a pessoa uma ideia que você não precisa esperar, né, você está dentro de um casamento para se relacionar sexualmente com alguém. Ou até falam assim, mas você vai casar com a pessoa e nunca transou com ela? Como assim? Mas aí quando a gente olha para a Bíblia e entende que tudo que tá ali de instrução é para proteger a gente, porque o sexo não é algo só carnal, é algo espiritual. Sim.
Então, assim, você vê Muito. pessoas se relacionando com tantas outras pessoas, aí quando entra no casamento, tá com marcas, com feridas que você não precisava ter. Porque você não esperou, porque você negligenciou um princípio. Então, assim, o mandamento não é uma trava para a nossa liberdade, é um cuidado de Deus com a nossa vida. Que na hora parece que não, mas depois você vê, porque tudo tem consequências, né? Se não Muito. agora, depois, né, você vai colher aquilo. Aí você vai entender, nossa, realmente eu poderia ter considerado isso, eu poderia ter obedecido aquele princípio, mas aí já é tarde. Então, assim, quando a gente entende que os mandamentos do Senhor para nós é mais preventivo, é mais cuidado, é mais amor do que uma repreensão, a gente leva diferente. Gente, e sexo é muito bom, mas dentro de um ambiente, que é o casamento. É muito bom. É tão bom que Deus ele faz questão que isso seja consumado no casamento. A Bíblia ela vai ser explícita nisso. De Gênesis a Apocalipse. Os 66 livros, não estou falando que todos os livros vão falar disso, mas eu tô falando assim, a Bíblia toda Muito clara. é muito clara para tudo. E até para isso. Os tempos, né, depois de Adão e Eva, quando se formava a família, Deus aí falava, ó, casamento. É um ambiente de proteção de Deus. Então, assim, se você quer ter uma vida conturbada sexualmente, faz o que você quiser na sua vida. Siga seu coração, que é uma O slogan de hoje, né? o slogan de hoje, né? Siga o seu coração. É o teu coração que precisa. Você tem que fazer aquilo que o seu coração quer. Mas quando nós nos obedecemos e nos sujeitamos à vontade de Deus, aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a palavra de Deus nos orienta, eu preciso entender que eu preciso ser contra a cultura. Sim. Eu preciso ser totalmente contra a cultura desse mundo. A cultura da banalização do corpo, da banalização das pessoas, dos sentimentos, a banalização do sexo, o sexo totalmente desenfreado, em que você pode fazer com pessoas, com quem você quiser, siga o seu coração, é o que o seu coração quer, vai, Te faz faça, feliz, né? se é o que te faz feliz, toda essas palavras mágicas, né? E eu posso dizer que são palavras vindas do inferno para destruir Sim. pessoas. E quando a gente. Distorcidas. Então, se você quer fazer o que seu coração quer, tudo bem. Faça o que o seu coração quer. Mas, uma vez que nos tornamos a imagem e semelhança de Deus, deixamos de ser criaturas para ser filhos, os filhos obedecem à vontade do Pai. Os filhos obedecem à vontade do próprio Deus. Então, é o que a Bíblia diz, já não vivo mais eu, não é as minhas vontades, não é o que eu quero, não é o que meu coração quer, não é o que me faz feliz, mas é aquilo que agrada o coração de Deus. Exatamente. E eu acho que a pior escravidão, até a Tati até falou em um momento algo sobre também. Às vezes a gente enxerga a liberdade como poder fazer tudo que a gente quer. Só que essa é a pior escravidão do mundo. Sim. Porque o nosso corpo é corrompido pelo pecado, né? Nós, depois da queda, a nossa carne só vai saber de querer pecar. E o pecado gera consequências, o pecado escraviza, o pecado nos deixa aprisionados. Enquanto Deus nos traz a esse lugar de consciência, quando nós estamos com Deus, quando nós temos o Espírito Santo em nós somos levados a ter uma consciência, a ser sábios, a sim deixar de fazer coisas, mas por entender o motivo. E quando a gente está nessa liberdade, nessa falsa liberdade de eu vou fazer o que eu quiser, vou me relacionar com o que eu quiser, a gente vai sendo aprisionado, porque o nosso corpo, ele não tem um limite. Ele vai sempre pedir mais, e você vai ficar naquele ciclo. Não só em relacionamento sexual e qualquer outra coisa. Se você for ver bebida, droga, festas, a ganância pelo dinheiro, tudo vai acabar se tornando um ciclo vicioso e que jamais vai te trazer uma satisfação. Não importa o quanto você estiver ali buscando, jamais vai, porque não foi dessa forma que foi criado para ser. Foi aquilo que a gente estava falando antes. A nossa satisfação, né? A gente precisa ser preenchido pelo próprio Deus. Então, enquanto você estiver buscando em outros lugares, não tem como. E sobre isso que a gente estava falando, tem em Eclesiastes, no capítulo 11, eu gosto muito desses versículos, que diz assim, versículo 9,
Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus trará o juízo. Afasta do seu coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Então, assim, é exatamente isso que a gente estava falando, né? Do que é pregado, que eu posso fazer o que eu quiser e nunca vai chegar o momento de eu prestar contas. Então, assim, só que essa hora chega, a gente sabe que chega. Então, assim, se a gente puder levar uma vida que agrade o Senhor, que sirva pra... E não é um peso, sabe? Não é tipo, ai, eu tô me privando de um pecado, eu tô aqui, não tô fazendo, mas eu tô pensando, não, você tá pecando do mesmo jeito. Não é isso que Deus tem pra nós. Deus não tem pra nós uma vida de peso, que eu vou ficar ali me reprimindo, me controlando. Não, não é isso. Mas quando você anda com o Senhor, e o Senhor vai te ensinando ali, ministrando em você, te apresentando a vida que Ele tem pra você, é muito diferente. E não é pesado, muito pelo contrário. A Bíblia diz que as pessoas falam, você pode falar, você não pode dizer que de Deus você é tentado, porque cada um é atraído, é tentado por aquilo, pelo seu próprio desejo. Então, assim, o desejo você vai ter. O desejo todo mundo tem. Eu tenho o desejo de pecar. Você tem. Tatiana tem. Todo mundo tem o desejo de pecar. A gente tem 24 horas por dia. A gente acorda, a gente não acorda santo. A gente não acorda, sabe, com os hormônios santificados. Não, eles estão a flor da pele. Então, assim, o que eu vou fazer com esse desejo? E aí vai. Eu vou me abster desse desejo por amor a quem eu acredito que domina a minha vida? Ou eu vou simplesmente seguir o meu coração, seguir a minha vontade? Então, assim, o desejo todo mundo vai ter. A pregação, né? Da Luana. A pregação da Luana. Sim. Marcou muito. Exatamente. E é mesmo, exatamente. Não, cara, me fez lembrar, porque eu assisti uma mensagem da Luana, porque isso me marcou demais. Porque eu aprendi que eu tenho um desejo. Porque muita gente reprime o desejo. Sim. Não, eu não tenho que ter desejo dessas coisas, não. Você vai ter porque a sua carne ela vai pedir. A questão é o que você vai fazer com ele, né? O que você vai fazer com esse desejo? Vai se tornar pecaminoso ou vai se tornar santo? A sua vida, no caso. A sua vida vai se tornar pecaminosa ou santa. Então, é o que você precisa pensar. Eu tenho esse desejo. Talvez eu estou migrando aqui pro lado da homossexualidade. É um desejo. Mas o que eu vou fazer com esse desejo? Eu vou entregar na mão de Deus, falando, Senhor, eu quero largar isso, eu não quero isso pra minha vida. Tira isso de mim porque eu não quero. Ou eu vou seguir o meu coração, vou seguir o meu desejo, acreditando que o que eu estou fazendo é o correto, é o certo, é o que vai me fazer bem. Pode te fazer bem agora. E vai fazer muito bem, porque momentaneamente o pecado é maravilhoso. O pecado é um mel. Mas depois eu aprendi uma coisa. O mesmo inimigo que fala assim, beba dessa água. Bebe, você não vai sentir nada. Você precisa ficar tranquilo, calminho. Você vai fazer o que você quer. É o mesmo que depois te culpa e fala, aí, tá vendo? Eu falei pra você beber dessa água, mas você quis. Você pegou, você bebeu. Agora, meu filho, aguenta. O mesmo que tá abraçado com você dizendo peca, é o mesmo que se distancia e te acusa. Falando, tá vendo? Não é pra você ter bebido essa. Aí vem aquele sentimento de culpa da parte do inimigo. Ela fala, tá vendo? Agora você quer voltar pra Deus? Deus ele não vai gostar de você porque você pecou contra ele. E aí vem o sentimento de culpa, e a pessoa não consegue largar desse sentimento, ela se culpabiliza, e aí vem essas coisas que são produzidas, essas batalhas que acontecem na mente, que vão pro coração, e aí é o Espírito Santo que que quebra essas cadeias, mas a pessoa precisa entender que posicionamento. Uma vez que você pecou, eu conversei esses dias com um jovem que ele teve um relacionamento, foi da igreja, teve um relacionamento sexual com uma menina, e quando ele tava com esse sentimento de culpa e tudo mais, ele não queria nem servir na igreja, nem queria mais estar na igreja. E eu falei, como é que tá a sua vida? Minha vida tá assim, assado e tal. Eu falei, você quer voltar a Cristo? Você quer reconciliar a sua vida com Cristo?
Eu não sei, eu falei, não sei não. Não sei, não funciona no reino de Deus. Ou você quer ou você não quer. Se você falar que não quer, beleza. Eu peço a Deus que tenha misericórdia da sua vida, que Ele te acrescente os dias a te dar uma nova oportunidade. Mas se você quer, nós vamos orar aqui agora. Eu quero voltar. Beleza. Agora eu vou falar algo que está na Bíblia. Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A partir desse momento em que você está estreando sua vida, é uma vida de santidade que você vai ter que levar. Essa vida de sexo, adulterado, você vai ter que deixar. E sabendo que o que passou, passou. Agora não há nenhuma condenação sobre você. Consequências vão ter, tá? Consequências vão ter, mas condenação não existe mais. Porque agora você é lavado, porque agora você é purificado, agora você é santificado no sangue do Cordeiro. Então, arque com as suas consequências, mas sabendo que não há nenhuma acusação do inferno contra você. Por mais que as consequências venham a acontecer e o inimigo venha te culpar ainda, não existe mais culpabilidade. Não existe. Você só está pagando por aquilo que você cometeu, mas Deus, Ele já te lavou, já te purificou, já te santificou. Uma nova etapa, né? Uma nova chance. Exatamente. E pra vocês depois, assim, na época de final de namoro, como vocês souberam que era hora de se casar? Porque tem até uma frase que eu acho engraçada, mas que realmente é verdade, que o namoro foi feito pra terminar. É. Ou porque vai terminar, ou porque vai dar em casamento. Uhum. Então, como foi pra vocês esse processo? Mais do finalzinho, assim, de entender, né? Que já era o momento de ir pra uma nova fase. É muito natural, né? Porque parece que o relacionamento vai se encaminhando no sentido de, tipo, não dá só pra ele ser uma pessoa que eu vou encontrar uma vez na semana e depois vou me despedir. Tipo, o que a gente quer, né? Como futuro, como perspectiva, como é que você se imagina? E as ideias estavam batendo, sabe? Essa ideia de servir em família era algo muito em comum. Valores da nossa casa, como seria, né? A gente ainda não tinha o nosso lar, mas o que a gente pensava sobre família, conversava. Os valores iam se encontrando, valores de família, valores do reino, valores assim, de todas as áreas da nossa vida. Então parece que o relacionamento parece que vai pedindo uma outra fase, né? Parece que, nossa, vai despedir. Aí a gente ficava pensando, nossa, vai ser tão bom quando a gente não precisar mais se despedir, sabe? E ter ali a nossa casa, a gente queria muito isso. A gente queria ser, no caso, uma família que fosse glorificar a Deus, sabendo que a gente não ia ser uma família perfeita, sabendo que a gente ia aprender muito todos os dias, a gente aprende todos os dias, a gente tá só começando, a gente ainda tem que sentar muito pra ouvir, pra aprender. Então, assim, o relacionamento ele vai pedindo uma nova fase, Deus vai direcionando, as coisas vão acontecendo. Às vezes a gente fica naquele medo de, tipo assim, agora, não sei se é a condição certa, financeiramente, nossa, uma responsabilidade de uma casa, de um casamento, não sei o quê. Só quando a gente dá, todo mundo fala isso, quando você dá o pontapé, quando você se posiciona, tipo assim, marca a data, né? As coisas vão se construindo. E realmente, muita gente fala isso. E você fica com medo, você não acredita. Quando a pessoa fala isso, não é possível, não sei o quê. Aí você pensa, não dá. Como o Jonatas comentou, né? Acho que foi antes da gente começar o Podteam. Ele não estava trabalhando na época de carteira assinada, então fica aquela insegurança. Muito. Caramba, a gente vai bancar uma casa, não vai ter mais nossos pais ali, é a gente e a gente. Conta. Então, assim, mas quando a gente se posiciona e, gente, família é projeto de Deus. Então, quando assim, Deus vê que mais uma família tá se formando ali pra glória dele, ele abraça aquele projeto e as coisas vão se encaminhando. Eu sempre falo para as pessoas que vão casar e tal, eu falo assim, cara, eu não acredito num Deus que idealizou um projeto de família e quando nós vamos começar a idealizar esse projeto, ele faz tudo dar errado. Sabe? Ele é o principal incentivador. É ele que vai construir as situações. É ele que constrói os contatos, as pessoas, começa a colocar pessoas no seu caminho. Sim. Pessoas que você nunca viu na vida, ou pessoas que estavam distantes, ou aquelas que já eram próximas de você se tornam mais próximas. Então, assim, Deus vai criando situações para isso acontecer. Quando começamos a idealizar sobre casamento e tudo mais, nós tínhamos muitas inseguranças. Essa era uma questão de emprego e tudo mais, mas casamento, porque casamento é caro para fazer.
É caro. A gente teve a primeira ideia, acho que foi não fazer, né, amor? De fazer pra um mais intimista. Isso, era o mini wedding. Isso. Mini wedding, Ah, sim. né? Que faz uma Agora tá na casa. Mas é moda. impossível, porque esse aqui conhece meio mundo. Fica meio complicado. Quem Gente, escolher... não, porque assim, a gente conhece muito. Eu conheço menos, né? Mas além do Jonas conhecer muitas pessoas, ele não é músico. Então, assim, é uma pessoa. Sem contar com a família, que a família é muitas grande. A pessoas. família é grande. Então, assim, fora de cogitação. Aham. Pode cogitação. Aí depois começamos a Teve que ver. cancelar a ideia ex- do Mini. Exatamente, a ideia do Mini não existiria mesmo. E aí começamos a projetar tudo. Nós não iríamos até então. Eu lembro que a gente não ia fazer. Eu lembro que a gente não ia começar os projetos até que minha sogra falou. Minha sogra falou assim: pode deixar que a gente Uma vai tia ajudar. minha também. Exatamente. trabalha com buffet. Aham. Super apoiou a ideia. Você vê Bem como as legal. coisas começaram a encaminhar. Aí, beleza. Poxa, a família dela vai ajudar. A tia dela tem um buffet que vai reduzir o valor. Opa, tá favorecendo. Vamos começar a procurar salão, isso, aquilo. E começamos a procurar as coisas, né? Não foi fácil, né? Mas é uma procura ali, vai, visita, aquela burocracia toda que acontece, aí vem vestido. Aí nisso aí já tem vários testemunhos. Vários. Né? E assim, como se não bastasse, quando a gente chegou, o nosso casamento foi na pandemia. Então, assim, já é o outro testemunho, porque a gente tava. Desafio. Sim, a gente tava com o casamento marcado para 5 de abril. E assim, tudo certo, convite distribuídos, viagem coisa linda. paga. O dia que eu comecei a namorar seria o dia do nosso casamento, dia 5 de abril. Certinho. Era os padrinhos já com roupa alugada, os convites, só esperando a festa acontecer. Sim. 5 de abril. Aí quando foi 15 de março, foi quando tudo fechou. Nossa pandemia. Nossa, Cancelou foi tudo. tipo Mas, o assim, auge, né? Foi um período muito Da pandemia. difícil. Lua de mel Mas quando marcada. Imagina. viagem, enfim. Mas quando aconteceu, assim, não falando tantos detalhes, porque realmente foi um processo muito longo, mas quando aconteceu, a gente viu muito cuidado de Deus, porque a gente teve que reduzir nossa lista por conta da quantidade de pessoas, né, aglomeração, tudo. E é complicado, porque é diferente quando você vai fazer uma festa para menos pessoas, que você fala assim, então, Giovana, infelizmente eu não vou poder te convidar. Do que eu te convidar, depois eu falar assim, então, sabe aquele convite? Você não vai poder ir mais. A gente teve que tirar muitas pessoas. Mas quando aconteceu, a gente viu o brilho no olhar das pessoas ali, que estavam partilhando da nossa felicidade. E quem a gente, infelizmente, teve que tirar, super entendeu, super vibrou com a gente de longe. Era um momento muito complicado, né? Sim, demais. Então, assim, a gente via o brilho no olhar das pessoas, a alegria. E pessoas, assim, que não puderam ir, falam, nossa, eu tô vibrando por vocês. Foi um momento que Deus conduziu como tudo. Conduziu mesmo, porque nesse tempo aí nós remarcamos umas 6 vezes. Nossa. Porque a pandemia tava assim, marca. Saiu os decretos, né? Demorou muito até eles aceitarem que ia ficar muito tempo, né? Todo mês, cada 15 dias, saiu falava um decreto que... diferente. Não só decreto diferente. Acabava um decreto, aí vinha, vamos Começava prorrogar por mais 2 meses. Isso que era ruim, que sempre dava esperança que ia voltar ao normal e aí vinha outra. Nesse momento até pensamos em vender a cerimônia toda. Porque foi muito cansativo. Porque assim, não era só a disponibilidade da nossa data. Tipo, beleza, a prefeitura liberou. Aí vamos ver o salão. Aí veio a maquiadora. Aí veio o DJ. Aí veio o fotógrafo. Aí veio os padrinhos. Aí veio a família. Então, assim, se passar por isso 6 vezes, foi muito emocional difícil. também. Nossa, teve uma época que eu falei assim, não consigo mais lidar com isso. Exatamente. Eu deixei pra ele, porque eu já dava. Exatamente, porque pra mim, ok, mas pensa a cabeça de uma noiva. Ainda tem isso. Que é o sonho. Assim, pra gente, ela tem um grupo de amigas, noivas, né? Que agora muitas já são casadas, em que muitas delas passaram por diversos problemas. Nesse sentido, assim, de ter que cancelar. Também no período de pandemia. E fora os casos que, tipo assim, a pessoa cancelou e depois o salão fechou, faliu. Então, assim, como é que você remarca? Tem gente que, porque todo esse tipo de serviços, cada ano você acrescenta uma taxa, né? Tem gente que, por ter postergado, teve que pagar mais. No nosso caso, nossos fornecedores, todo mundo cobrou o mesmo valor. Entendeu? Gente, nossa, glória a Deus. E aí a gente fez a cerimônia, foi em julho, foi dia 21 de julho. Algo assim. Algo assim, você também, a gente não lembra. 1 ano e 3 meses depois da gente já tá casado na nossa casa. A gente fez o que foi até o pastor André. Exatamente. Não, e o nosso pastor Deixa eu antigo. até contar esse fato aqui.
pra não dar uma confusão na galera. Por quê? Nosso casamento era 5 de abril, mas vocês ficaram 1 ano, 3 meses morando? Não. A gente teve um casamento no Religioso. civil, em janeiro, já éramos casados. E aí tivemos uma bênção pastoral do meu antigo pastor. Então, assim, O dia que seria o nosso casamento. no dia que 5 de seria o nosso abril. casamento, nós fizemos uma cerimônia reservada, tipo, os pais dela, os meus pais e os nossos irmãos. Uhum. Entendeu? E aí o pastor ministrou o casamento na casa dos meus pais e ali ordenou a bênção sobre nós. Então, a partir daquele momento ali, começamos a morar como casados, já éramos casados, mas Sim. passamos a ter a nossa vida de casado, né? Saindo da casa dos pais. E depois, em julho, né, Do outro ano. do outro ano, né, 2021, nós fizemos já a nossa cerimônia com o mesmo script, parecendo que nem o pastor que fez a cerimônia 1 ano e meio atrás, 1 ano e 3 meses atrás, fez a cerimônia de novo. Aí foi o nosso pastor com o pastor André. Pastor André Brandão, pastor da nossa igreja, que, tipo, Já era outra fase da nossa vida, já né? era uma outra fase da nossa vida. E foi bênção, foi bênção. E eu aprendi uma coisa, Giovana, em tudo que eu faço, eu peço a Deus que convide ou que traga pessoas que estejam na mesma vibe, na mesma situação que a nossa. Então, o que a Tatiana falou sobre a galera de estar lá, estar com o mesmo sentimento que a gente, foi uma oração que eu fiz a Deus. Eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe falou assim, Senhor, ela orava, Senhor, eu convidei 100 pessoas, mas que venham somente aquelas que não vão ficar observando, vão ficar criticando, mas vão se alegrar com a gente. E eu fiz essa oração a Deus. Senhor, a gente está convidando X pessoas, 120, né? Eu falei, Senhor, só deixe entrar naquele salão quem for se alegrar com a gente. Quem estiver feliz mesmo, quem tá com o coração feliz. Tem gente da minha família que não foi. Tem gente da minha família e assim, hoje eu olho pra eu fazia muita questão, porque eu sou sanguíneo, gosto de ter pessoas, gosto de ter família perto. E eu fiquei muito triste naquele momento. Mas depois eu fui avaliar a minha oração. Eu falei, Senhor, talvez aquela pessoa não estaria tão feliz como as outras que estavam. Então, assim, eu creio no propósito de Deus até mesmo a nossa oração, que Deus atende e responde a nossa oração. Amém. Deus é perfeito em tudo. A gente agora tá encaminhando pro final. Mas eu Rápido, tenho muito, rapidinho. passar muito rápido, infelizmente. Mas eu queria fazer uma pergunta pra vocês, que foi uma das perguntas que teve na nossa caixinha, que eu achei bem interessante, então acho que é interessante pra finalizar. Que é uma pessoa perguntou como saber se é ele ou se é ela, a pessoa certa e tal. Como daria pra identificar? Eu acho que a gente pode se basear o que a gente falou aqui pelos frutos conhecereis. Então, assim, que tipo de fruto aquela pessoa tem dado? De um modo geral. Na família, na sua igreja, como cristão. Observa aquela pessoa, pega o que a palavra fala de valores e faz um espelho, né, na vida daquela pessoa. Eu acho que é o ponto de partida. Daí você vai começar. O restante é preferências, porque às vezes tem pessoas que são bênçãos, mas não é a bênção de Deus pra você. Porque de repente o seu propósito de vida é um, da outra pessoa é outro. Às vezes tem 2 pessoas de Deus que levam a vida a Deus a sério, levam a palavra a sério, servem e estão aqui. E não só servir, gente, porque servir, às vezes a pessoa tá aqui servindo, mas não tá com o coração. Mas quando eu falo servir, eu falo disso num todo, né? As pessoas estão com o coração a Deus, em Deus, mas o propósito de vida dela não vai encaixar com o seu. Então, assim, é um conjunto de tudo, sabe? O jugo tem que ser igual, não só no quesito espiritual. Espiritual é o princípio, isso aí não tem nem o que pensar, não Primordial. será, isso aí é tudo. Mas é um todo, sabe? Então, assim, Conjunto, avalia, ora, principalmente ora antes de botar o coração, porque quando a gente bota o coração a gente se atrapalha Isso aí. mais a receber a resposta, né? Porque a gente tá ali emocionado. Então, assim, a palavra é o espelho pra tudo. Principalmente nesse momento de decisão tão importante. Amém. Essa questão do jogo desigual, ela é muito importante nos dias atuais, porque, como a Tatiana falou, não é somente a questão de você ser cristão ou não. Eu tenho um testemunho, eu já contei algumas vezes para alguns adolescentes do Vida Teen, e agora eu vou contar aqui de uma forma, né, que todos possam assistir. Eu tenho um amigo meu que até então era noivo, namorava já há um tempo, se tornou noivo de uma menina. E assim, ele até que chegou um momento que o que fez eles se separarem foi a questão do julgo desigual em relação ao propósito de vida.
porque ele tinha como propósito a igreja local. E a menina tinha como propósito missões. Então, assim, era latente. Era uma coisa assim que os dois percebiam, mas ignoravam. Aham. Era uma coisa, tipo, perceptível. Deixa pra lá. Ele olhava pra menina, via que o propósito dela era esse. Sim. Mas, o amor que prevalece. Talvez a cabeça dos dois foi assim, o amor prevalece, tira de letra. Né? A gente vai empurrando com a barriga e quando chegar num tempo a gente conversa sobre isso. E eu vejo o cuidado de Deus que pelo menos foi num momento de noivado ainda, Aham. né? E Deus foi lá, ministrou o coração deles. Eu tava num evento onde esse meu amigo tava, em que teve um irmão, tava pregando nessa igreja, eles estavam, né, como casal, e esse irmão foi para essa menina e falou: olha, Deus tem um chamado contigo para missões. Eu vou te levar a lugares em que eu falarei do meu amor através da tua vida e falando coisas direcionadas de Deus. Eu vou ser bem sincero, eu nunca falei isso com meu amigo e vai saber isso agora. Naquele momento, eu pensei, os dois vão se separar. Porque o propósito de um era a igreja local, a outra era missões. Eu falei, não vai demorar muito tempo. Mas eu fiquei na minha. Não roguei praga, eu falei, não vai acontecer, não. Fiquei na minha, mas eu já tinha aquela percepção de que aquilo ali poderia dar ruim. E passou o tempo e realmente eles terminaram. Havendo amor, havendo cumplicidade, havendo carinho, havendo tudo o que existe dentro de um relacionamento. Mas por conta de propósitos, eles tiveram que se separar. Então, assim, para quem está começando a namorar, tudo precisa ser avaliado. O propósito de vida também precisa ser avaliado. Porque talvez o seu sonho é morar nos Estados Unidos, mas o sonho da menina é morar no Brasil. E aí? Sim. Você vai abrir mão do seu propósito? Ou, melhor dizendo, você vai deixar de cumprir o propósito que Deus te deu? Então, assim, são coisas que precisam ser pensadas. São coisas que precisam ser estabelecidas. Então, o conselho que eu daria para a pessoa que quer conhecer alguém, saber se de Deus não é, primeiro, ore a Deus, estabeleça propósitos com Deus. Aí, voltando aqui ao que eu falei no início, estabelecer um propósito seu com Deus. Deus, se for da tua vontade, eu quero que seja assim, dessa forma, entendeu? A Bíblia diz, faça a prova de mim, lá em Malaquias. Claro, é um contexto totalmente diferente, mas isso mostra que nós devemos falar a Deus e pedir a Ele sinais. Ele age, né? E Ele age, e Ele responde, entendeu? Então, o conselho que eu dou é, vai orar a Deus, vai entregar a tua vida à pessoa que você está conhecendo também a Deus, mas não se esquecendo desses pilares. E um desses é a questão do propósito. Você não entrar em julgo desigual. Sim, nossa, esses pontos são realmente muito importantes. Acho que vai ser muito útil para essa pessoa que perguntou. E estamos chegando ao fim de mais um episódio de Pode Sim. Tudo que é bom dura pouco. Dura pouco, passou muito rápido, com certeza, pro pessoal que tá assistindo. E foi muito bom. A gente ora, né, pra que de fato esse conteúdo venha a abençoar a vida daqueles que vão estar assistindo. Ainda mais esses adolescentes agora, nessa fase que é tão, né, nesse sentido várias coisas ficam muito complicadas, mas nesse sentido também é muito complicado. Então esse mês é muito propício realmente pra gente falar sobre isso. Então é isso, gente. Curtam, se inscrevam, compartilhem. E fiquem aí pros próximos episódios. Valeu, gente. Tchau, 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 tchau.